Bola Verde Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Após a convocação da seleção brasileira e ele estará lá, Neymar, convocado para a Copa do Mundo. Vamos juntos com o Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca entra em campo já 7 da noite. Atenção para o horário, hein? Você que está habituado às 8 da noite, a bola rola já. Às 7 da noite aqui no estádio Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Londrina. Jogo que fecha esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Duas equipes que duelaram na temporada passada. A Ponte foi campeã da Série C justamente em cima do Londrina. Os dois acabaram subindo e hoje se enfrentam pelo primeiro turno da competição. No segundo turno, obviamente, o jogo será comando do Londrina. E a Ponte na zona do rebaixamento com 7 pontos, na 18ª colocação, pegando Londrina, que é o 19º com 5, mas em caso de vitória, a Ponte sai da zona do rebaixamento e manda o Cuiabá. Cuiabá, apesar de ter apenas uma derrota, tem apenas também uma vitória e 7 empates, o time que mais empatou. Então, por isso, a Ponte chegaria a 10 pontos, ficaria com o mesmo número de pontos do time da região centro-oeste do Brasil, mas ultrapassaria o Dourado exatamente pelo número de vitórias. Daí, a importância de um resultado positivo, Ponte Preta e Londrina, para você ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Cerone está sempre ligado, não perde uma só transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Para ele, para toda a nação ponte-bretana, vamos juntos! 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Moisés Lucarelli, aos poucos o torcedor vem chegando. Tem muita gente que está preocupado com a chuva, mas não chove nesse momento aqui em Campinas. Choveu, é bem verdade, nos últimos dias e choveu forte, né? Principalmente ontem, uma chuva muito intensa, mas hoje, pelo menos nesse momento, não está chovendo, então dá para o torcedor sim acompanhar nesta segunda-feira a Série B do Campeonato Brasileiro com Ponte Preta e Londrina. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes, Band Rádios, demais aplicativos. Você tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, espalha para geral, comente, participe na nossa arquibancada virtual. E aí, como é que tá o seu palpite para o jogo de hoje? Tá confiante? Não tá tão confiante assim? Enfim, é a Macaca que enfrenta o Tubarão já, fechando esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Bandeirantes Campinas, para nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos, os lares brasileiros oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra toda a linha de produtos da Seara no Ica Atacado. De Rocha Autopeças há 33 anos, rumo aos 34, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. E para KTO, kto.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol da Bambambam. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Série B, com a Macaca em campo, já encarando Londrina. E a partir de agora vamos se girar todo o nosso timaço. São as vozes comandadas por Carlos Batista, eles que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, para um dos prefixos, para mais de uma transmissão para inúmeras emissoras que estão acompanhando, né? Muita gente acompanhando nesse momento, além, claro, da nossa própria emissora. Tem muita gente acompanhando o futebol aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com as últimas informações da Macaca.
A Macaca em destaque aqui na Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço pra você. Boa noite, BP. Fala, Leandro Bolles, um grande abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Bandeirantes. Ponte Preta aqui segue com problemas extra-campo, segue com dificuldades financeiras, mas dentro das 4 linhas, os jogadores vão buscar a terceira vitória da Ponte Preta nessa Série B e, é claro, sair de vez da zona de rebaixamento. Um confronto direto, jogo importantíssimo e é claro que o torcedor ponte-pretano espera que a Macaca vença o Tubarão, assim como fez na final da Série C, Boles. E por falar em Tubarão, como chega o Londrina de técnico novo para comandar o time paranaense buscando sair desta zona do rebaixamento. Se vencer, é bem verdade que não sai, mas dá uma encostada, né? Dá uma aliviada aí na pressão. Como é que chega o time londrinense para este jogo, hein, PP? Chega com muitas dificuldades. O Londrina que venceu apenas na primeira rodada, na estreia da Série B. E desde então são 6 jogos sem vitórias, 3 derrotas nos últimos 3 jogos. E como você bem disse, estreia do treinador Rogério Micali nesta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli. Boles. Beleza, este Pedro Piscinato, PP, trazendo todas as informações de Ponte Preta e Londrina para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Comentaristas do jogo, os comentaristas da Rádio Bandeirantes para Ponte Preta e Londrina. Ele que já esteve lá dentro e conhece do rescado, Gleger Zorzin. E a sua expectativa para o jogo, a Ponte não tem outra alternativa, tem que vencer mais uma vez. Fala, Gleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boles, boa noite, um abraço para você. Agora sim, boa noite, Gleger. Especial para amigo. Boa noite, tá me ouvindo agora, Boles? Tá tudo certo aí? Sim, claro, claro, no mais absoluto som da Rádio Bandeirantes. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Já a gente vem com o Gleger, a gente vai fazer... Agora sim, melhorou, vamos lá. Fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vem com os comentaristas, né? Vamos dar uma reiniciada na nossa parte técnica ali, pra gente ter aí um som. Então, a gente vai fazer um reinício para que a gente tenha um som de qualidade. Tigrão já tá na fita, já tá na área. Posso chamar o aniversariante do dia, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Completando mais um ano de vida. Tigrão tá na área? Vamos tentar? Vamos testar? Tá na área, hein, Tiger? Já o Tigrão. Vamos então com Edu Pinheiro, atualizando, trazendo as últimas informações do mundo da bola. Brasil foi convocado, o menino Ney, que não é tão menino assim, né, dos aços, já foi convocado e estará na Copa do Mundo. Isso! E a Ponte Preta, caso vença, estará fora da zona do rebaixamento. Fala, Eduzão! Um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Edu! Você sabe que é uma honra ser o seu plantão, né? Realmente um privilégio, um grande abraço, muito obrigado, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu tava na padoca, rapaz. Antes da convocação, né? Tava acompanhando aí bastante, na rede e tal. A padoca apinhada. E começa a convocação, pô, pra começar, eu tava na metade do sanduíche, rapaz. Pelo amor de Deus. E começou goleiro e zagueiro, no meio de campo já começou a gritaria. Não, calma, vai no ataque, o homem no ataque. Pô, a hora que falou o nome do homem, 18h04. Neymar, e foi todo mundo embora. Foi um atropelo a ficha do caixa. Acabou o evento. Olha, a Série B é o seguinte: sábado, São Bernardo 1, América Mineiro também 1, Operário 2, Náutico meia dúzia. Esse foi uma baita surpresa, hein? 6-2 pro Náutico dentro de Ponta Grossa. Goiás 1, Botafogo 0, Botafogo de Ribeirão. Cuiabá e Novo Horizontino 0-0. Ontem, domingo, Atlético 1, Juventude também 1. Vila Nova 2, Avaí 0. Criciúma 1, Atlético de Goiás também 1. Ceará 2, Fortaleza 1. Sport 1, CRB 2, hein? Sport perdeu em sua casa lá em Recife, lá na Ilha do Retiro. Hoje só tem Ponte Londrina, é pra fechar aí a rodada. Olha, a Macaca é 18ª com 7. Se a Ponte vencer, vai a 10, ultrapassa o Botafogo de Ribeirão. Vai somar mesmo ponto que Cuiabá e Avaí, mas em número de vitórias a Ponte ganha dos dois, a Ponte termina em 15ª se vencer, hein? Sorte pra Macaca aí.
E olha, e na Série C tem 2 jogos, Botafogo da Paraíba, Inter de Limeira e Confiança e Maranhão, ambos às 20 horas. Botafogo da Paraíba, quem que é o técnico? O Marcelo Fernandes, que foi campeão com a Ponte aqui na Série C e até agora não venceu, 2 jogos, 2 derrotas, Marcelo Fernandes. Botafogo da Paraíba, Inter de Limeira, é isso aí, Confiança e Maranhão, confirmando aqui. São jogos de hoje à noite, nessa segundona pelo Brasil. Equipe técnica Bandeirantes no comando Gil Kleber. Aqui comigo, Elton Grimaldi na mesa de som. Um abraço, Elg. Elton, Lucas Pessoa do YouTube, grande Luquinha. E aí no majestoso, o incrível Gilberto Sufi no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Bandeirantes. Estamos de volta no Futebol Bandeirantes nesta segunda-feira. Agora sim, para bater no papo com os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado, Gleger Zorzinha, sua expectativa para o jogo. Olá, Gleger, mais uma vez um grande e forte abraço. Boa noite para você. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço para lá de especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Claro, a todos os torcedores ponte-pretanos. Olha, Boles, a gente tem, assim, vê a escalação da Ponte e a gente, primeiro que a gente não sabe do dia a dia, né? A gente sabe que a Ponte tá cheia de problema fora de campo, nem foi para concentração. Enfim, diante de todo o cenário e diante da escalação, um questionamento ou outro de uma peça aqui ou de um posicionamento ali, mas eu acho que independente disso, é um jogo para a Ponte vencer. A Ponte precisa da vitória hoje. A Ponte precisa ganhar o jogo. Primeiro
que larga um adversário para trás na tabela. O Londrina também está lá na zona de rebaixamento. E segundo, para ela tentar ter mais uma sequência, ela que teve uma sequência de 2 vitórias, trouxe uma certa tranquilidade, mas os últimos resultados realmente foram ruins. Então, tá aí a oportunidade, tá ao lado do seu torcedor, tá jogando no seu campo, e a expectativa é de que a Ponte faça um bom jogo e conquiste um bom resultado. Bolis. Boa, este Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. E agora o comentarista da Palavra Fácil, que está fazendo mais um aniversário, completando mais um ano de vida, Valdemir Gomes. Olá, Tigrão, mais uma vez um grande e forte abraço para você. Parabéns, saúde, paz, felicidade, um ícone da imprensa esportiva do estado de São Paulo aqui conosco. Grande Tigrão, mais uma vez um grande abraço, parabéns, Tiger. Muito obrigado, Bolis. Muito obrigado. Você é um amor de pessoa, um grande talento e fico muito feliz com as suas palavras e como de resto dos demais companheiros e amigos da equipe. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Vamos lá, eu não gostei da escalação da Ponte. Eu acho que jogando em casa com 3 volantes, o Barcelos vai ser volante, vai ser meia, e o André Lima sai, o Tarek não sai. É só marcação. E o Elvis e o Luiz Felipe no banco. Eu acho que seria mais fácil simplificar. E o que é simplificar? Com esse time que está aqui, com o Elvis, André Lima, tá bom, Tarek. Essa foi a opção, Tarek, André Lima e Elvis. E a dianteira, Diego Tavares, Potker e do lado esquerdo o Luiz Felipe, apesar do David da Hora ter ido razoavelmente bem contra o Sport, mas não foi na rede, não adianta. Então eu acho que às vezes é mais fácil simplificar. E o Kevson no banco, para mim também não me agrada. Explico por quê. O Porfírio ainda muito longe da sua melhor condição física, ficou muito tempo parado em função da suspensão, andou jogando no futebol amador, é um jogador que tem qualidade, mas ele não apoia com a qualidade do Kevson. E hoje a Ponte joga em casa e vai ter que ser propositiva. E aí vem com 3 volantes, não vem com o Luiz Felipe que quebra linhas, não vem com o Elvis e não vem com o Kevson. Então, eu espero que dê certo. Mas já estou falando aqui um pouco antes, né? A bola não rolou ainda não. Depois a gente confirma. Eu espero estar equivocado a bem da Ponte. Mas eu acho que a escalação está errada. Vamos aguardar e vamos respeitar a decisão do treinador. Mas eu não consigo deixar para falar depois que a coisa está consumada. Estou dizendo antes. Não gostei da escalação. Bolis. Olá, este Tigrão, Valdemir Gomes, o aniversariante desta segunda-feira, comentarista da Rádio Bandeirantes. Os times estão no gramado. Vejo nesse momento também o cumprimento de um integrante ali da comissão técnica, de 2 integrantes, né? Da Ponte Preta também com o integrante da comissão técnica do Londrina, é o Edson, né? O Edson Boaro, o Abobrão. Isso. Ali o Micali também passando. Micali foi responsável por comandar a seleção olímpica do Brasil em 2016, quando o Brasil conquistou o título. Inclusive o gol na decisão contra a Alemanha, que tinha Julian Brandt, né? Começando a carreira, foi do Neymar. Antes, na quinta cobrança da Alemanha, o Everton, que hoje foi convocado para a Copa do Mundo também. Segunda Copa seguida, ele fez uma defesa e o Neymar definiu a medalha de ouro para o Brasil. E o Brasil foi comandado pelo Rogério Micali. Será que dá tempo do hino ou vamos com a ficha técnica? Pepe, você manda. O hino já vai começar, Bolis. Então vamos então respeitar nesse momento a execução do hino brasileiro.
Ponte Preta e Londrina, porque chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta definida e escalada mais uma vez pelo auxiliar técnico Gabriel Remédio. Macaca vai a campo com Diogo Silva, número 12, Júlio com a 2, dupla de zaga de David Braz, 33 e Márcio Silva, 44, e na lateral esquerda, Diego Porfírio com a 13. No meio de campo, o capitão Danilo Barcelos tem a 14, André Lima veste a 8 e Tarik, 38. Trio de ataque da Macaca de Diego Tavares com a 7, David da Hora 18 e William Potker com a 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva e Diego Porfírio, Danilo Barcelos, André Lima e Tarik, Diego Tavares, David da Hora e William Potker. No banco da Macaca, Vinícius, Lucas Cunha, Rodrigo Souza, Elvis, Luiz Felipe, Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Palácios, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do O Londrina, hoje comandado pelo estreante Rogério Micali, vai a campo com Maurício Kozlinski com a 30 no gol, André Dominique tem a 13 na lateral direita, dupla de zaga de Caio, 22 e Gabriel Lacerda com a 15, e na lateral esquerda Rafael Monteiro, meia dúzia. No meio campo, André Luiz, ex-Ponte Preta com a 5, Lucas Marques, capitão com a 8 e Thales, 96. No ataque do Tubarão, Vitinho tem a 7, Iago Teles com a 11 e Bruno Santos com a 9. No banco de reservas, à disposição de Micali, Luan Ribeiro, revelado pela Ponte Preta, o Everton, também ex-Ponte Preta, André Cardoso, Paulinho Mocelin, Fabiano, Cauê Leonardo, João Tavares, Caio Rafael, Juninho e João Vitor. Arbitragem do jogo. Quem apita é Tailan Azevedo Gomes, ele que terá como assistente número 1 Luan Patrick Pereira da Silva e assistente número 2 Inácio Barreto da Câmara, o trio todo do Amapá, e o VAR hoje comandado pelo Rodrigo Carvalhães de Miranda, do Rio de Janeiro. Leandro Boles. Dá tempo de mais uma palhinha dos comentaristas do Gleger e também do Tigrão. Vamos lá, Gleger, vamos lá, Tigrão. Eu acho que é um jogo importante, eu acho que a Ponte tem tudo para vencer, tá jogando em casa. Claro que a gente sabe que a Série B é muito competitiva, mas diante de todo o cenário, né, a Ponte precisa da vitória, ela precisa se recuperar na competição. Então, Tigrão, eu tô, apesar de contestar uma peça ou outra ali, um posicionamento, mas eu tô confiante na vitória da Macaca. E você, Tiger, o que espera pro jogo? Também, Gregor, muito obrigado. Também eu tô confiante, mas não gostei da escalação. A gente tem um delay considerável na transmissão, não vou me estender e com a bola rolando, mas já falei agora há pouco. Eu acho que a Ponte não tem transição meio campo-ataque. A Ponte está cheia de arcos ou está cheia de flechas e não tem o arco. E o arco está ali no banco, gordinho, mas emagreceu um pouco, está mais em forma, que é o Elvis. Né? E o Luiz Felipe merece ser titular desse time e eu também não mexeria ainda na lateral esquerda da Ponte. Então, para mim, equívocos. Mas eu não vi treinamento. Então, antes de iniciar o jogo, antes da bola rolar, eu tenho que dizer algo teórico. Na prática, se a Ponte der um encaixe legal e treinando assim funcionou, eu reconsidero tudo que eu estou dizendo agora. Mas a minha maneira de conceituar futebol não me permite esperar a bola rolando para eu emitir a minha opinião. Para mim está errado. Depois a gente vê e eu espero que eu esteja errado para que a Macaca vença o jogo. Vai começar no Moisés, é contigo, Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Tigrão. Valdemir Gomes, toda a palavra fácil, você ligado conosco no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos, tudo pronto, o árbitro só está aguardando o início, né? Ou, na verdade, só está aguardando às 7 da noite, o horário combinado para o início da partida. Porque tem esse protocolo, antes não pode começar, depois até pode, alguns jogos acabam atrasando.
Meu relógio aqui são 18h59, restam alguns segundos. Londrina está posicionado à esquerda, uniforme tradicional, uniforme azul celeste, uniforme listrado. E à direita a macaca, uniforme tradicional, a camisa branca, a tradicionalíssima faixa no preto. A Ponte vai atacar neste primeiro tempo pro gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. Público pequeno nesse momento aqui no Majestoso. Não tá chovendo não aí, né, Pepe? Não tá chovendo não, mas como você bem disse, um público ainda bem tímido aqui nas arquibancadas do Majestoso. É bem verdade, a torcida ainda está chegando, mas acho que hoje não passamos dos 3.000 torcedores. Tá todo mundo aquecido, todo mundo pronto, mas aí o Tailan Gomes não tem o que fazer. Ele tem que esperar pontualmente às 7 da noite para autorizar o início do jogo. A galera tá por aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. O JP Formaggio tá sempre ligado. Carlos Matozinho tá aqui na arquibancada. Douglas tá perguntando não, Douglas Daniel tá dizendo que vai dar Tubarão 2-0, tá secando. Laércio Nascimento tá por aqui também no momento em que apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas é sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos com a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Moisés Lucarelli, nesta noite de segunda-feira. E a Ponte já tem falta para bater, já vem para a cobrança o Danilo Barcelos. Repito, a macaca atacando por gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli do seu estádio. A área já estão por ali, David Braz, também o Márcio Silva. É a chance para a macaca na bola parada, David da hora também por ali. Vem para a cobrança, Danilo Barcelos, pé canhoto na bola, ele bate direto, explode no travessão, Kozlinski que ainda chegou a tocar a bola. Por muito pouco, a macaca não abre o placar, uma paulada do Danilo Barcelos do meio da rua. A bola subiu, de repente uma queda incrível. O Kozlinski desviou a bola, tocou no travessão, foi embora, escanteio para macaca, Pepe. O Danilo Barcelos tem muita qualidade, de perna esquerda, surpreendeu o goleiro Kozlinski. Escanteio para macaca, Barcelos na bola. Ele vem para a cobrança com o pé canhoto, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou Brunão, uma sobra da bola, volta para macaca, ali na entrada na grande área, ninguém da Ponte facilita o corte da defesa e vem agora o contra-ataque para o time do Londrina. Bola carregada, metida aqui na ponta, recebeu, dominou Vitinho, ele tentou a devolução pelo meio, chega a defesa para cortar, rebote para macaca, está jogando pelo meio, Tarik tentou o passe ali para o David Braz, que estava voltando lá do campo ofensivo, ele deu um tapa na bola, abriu lá para a direita para Júlio, uma das novidades da macaca. E a gente percebe em função do acúmulo de chuva, sábado, ontem principalmente e hoje, e ali no meio campo, na região do meio campo, há muita água, né? Muita água acumulada quando jogadores passam por ali, tentam tocar na bola ou praticamente correm, sobe água. Vem para o programa de ataque Londrina, boa, bola enfiada para o Bruno Santos, ele bate cruzado, espalma Diogo Silva. Resposta do Londrina, o jogo começa quente, tem escanteio, o time paranaense para bater com Bruno Santos, que quando passou pelo futebol de Campinas era chamado de Brunão, Pepe. É isso aí, Brunão, hoje atacante do Londrina, já fez o Diogo Silva trabalhar. Se antes no primeiro lance o Barcelos surpreendeu o goleiro Kozlinski, agora Brunão coloca Diogo Silva para trabalhar, escanteio para o Londrina. Thales na primeira trave, cruzou para o gol, tirou a defesa, olha a sobra da bola, tentou bater para o gol, Iago Teles da bola carimba, a zaga da macaca, volta para o Iago, ele recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, pé direito, joga para a área, passa por todo mundo e sai. Tiro de meta para a macaca, Gleger Zorzin, já vou acioná-lo, afinal de contas, o jogo começa quente, Kozlinski trabalhou também o Diogo Silva. Dá para conceituar as duas defesas aí, Gleger. A do Kozlinski, sem dúvida nenhuma, né? Grau de dificuldade 92. E essa do Diogo Silva, uma defesa simples, vem em cima dele, 7,81. Iago Teles, que também passou pelo futebol de Campinas, no ano passado foi um dos artilheiros da Série C ao lado de Toró. Aliás, onde estaria Toró, hein, Pepe? Portuguesa, disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. E aqui vem macaca para o campo de ataque. David da hora dominou, colocou na entrada da grande área. Boa bola metida na ponta para o Potker. Ao dominar a bola escapou. Opa, e na sequência escapou também do pé do Rafael Monteiro. Ela foi embora pela linha de fundo. Escanteio para macaca. A Ponte tentou mais uma vez a finalização, mas quando dominou o Potker, a bola deu uma escapada
A Ponte ganha escanteio, PP. É isso, e o Potker estava inteiro na bola, justamente foi o gramado molhado, a bola escorregadia. Quem fez o Potker não conseguir o domínio. Depois a Macaca conseguiu o escanteio pelo auxiliar Inácio Barreto. Mais um escanteio para a Macaca, Barcelos na bola. Vem com o pé canhoto lá pela direita, levantou, cruzou na segunda trave. Kozlinski dá um soco na bola pro meio da área, voltou Márcio Silva, brigou pelo alto, rasga para tirar de qualquer maneira. Iago Teres expulsa a bola da entrada da grande área, ela cai aqui no meio campo para a Macaca que recomeça. Domina lá pela direita, Danilo Barcelos, tem Júlio como opção, parou, prendeu, ele pensou, enfiou pelo meio, dominou, tentou a finta, acaba sendo desarmado o jogador da Macaca. Ali o Brunão tentou o passe pelo meio, tenta sair da rata, o time do Londrina, bomba prometida para a velocidade do Vitinho, aqui nas costas do Porfírio, ele dominou, vai encarar a marcação, passou o Brunão na área, tentou bater cruzado, a bola passa de novo na frente do gol e vai embora. Com muito perigo, vai embora pela linha de fundo. Londrina quer escanteio, o árbitro marca tiro de meta para Macaca, Pedro Piscinato. E na verdade o cruzamento, a tentativa de finalização foi do Iago Teles e era o Brunão quem se jogou ali tentando finalizar, mas chegou atrasado. O Londrina responde assim que a Ponte Preta ataca, Bolis. O uniforme do Londrina é legal, bacana, mas é aquela velha história, para quem vê perto, né? Para quem vê de longe não dá para ver absolutamente nada, né? O número, porque o uniforme é azul celeste, ou seja, branco e azul, aquele azul clarinho, e o número é vermelho, só que não tem o espaço. Da Ponte também não tem, né? É difícil para a gente visualizar, é que a gente transmite mais os jogos da Ponte e a gente conhece os jogadores. Vem Macaca, domina Potker, invadiu a área, bateu cruzado, ninguém na área, muito forte, pedia livre aqui na entrada da grande área Porfírio. A bola se perde em lateral para o Londrina. E é o Porfírio quem está nessa linha um pouco mais ofensiva da Ponte, PP. É isso, e até pela formação que o time da Ponte Preta estava apostado antes da bola rolar, é realmente uma linha de 3 zagueiros, com David Braz, Márcio Silva e Danilo Barcelos. Este Pedro Piscinato, PP, está comigo na transmissão, mais um integrante do timaço de Carlos Batista. Vamos juntos, para você ligado conosco, vamos chegar a 6 minutos, primeiro tempo 0-0, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Reversão. Demorou uma eternidade o garoto André Dominique, eu digo garoto porque tem só 22 anos, aliás, da linha defensiva são 2 jogadores jovens. O André tem 22, o Caio, camisa 22, tem 21 anos, zagueiro central do time paranaense. Londrina que faz uma campanha muito ruim, só tem 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 5 derrotas na competição. Domina Márcio Silva, ele empurra pelo meio para Tarek, recolheu o domínio do corredor, consegue o passe pro David da hora, soltando a ponta pro Porfírio, carregou a bola, protegeu, sai da ponta, vem pra meia, procura alguém no comando de 3 dedos, abriu para Tavares, ele ajeita o domínio, espera a passagem do Júlio, Júlio não passa, por isso ele para, prende, segura, gira, partiu pra jogada individual, cruzou, rasteiro, chega para cortar de qualquer maneira, Gabriel Lacerda joga fora. Coloca lá na direita, lateral para Macaca bater. Segue na pressão a Ponte. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tocou errado na bola, o time da Ponte recupera Brunão, falta para cima dele. Chegou para matar o lance, Tarek comete a falta, jogo parado, agora já está rolando a bola, quem domina Lucas Marques. Capitão do time do Londrina faz o passe curtinho aqui para a direita para o Caio. Caio parou, prendeu o professor, tem a opção no meio ali do André Luiz. André Luiz que passou pela Ponte, passou e não deixou saudades, né? É o volante do time paranaense. Iago Teles fez o passe por dentro, boa bola do Thales, lá na ponta para Rafael Monteiro, dominou, fez o break, tentou passe para trás, chega a defesa da Macaca para cortar, bola recuperada, Diego Tavares é quem domina, falta para cima dele, recebeu do André Lima, sofreu a falta, jogo parado de novo no Majestoso. E atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 7h40, agora quase 8 minutos de bola rolando do primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta você eu confirmo, Série B do Campeonato Brasileiro, é a 9ª rodada aqui Majestoso, segunda-feira de futebol, Ponte Preta e Londrina 0-0, Edu. E a bola não para, amanhã tem Libertadores, Fluminense recebe o Bolívar, o Mirassol vai até a Bolívia pegar Always Red e o Cruzeiro joga com o Boca lá em La Bombonera. Olha a Macaca chegando, saiu na cara do gol, Potker vai marcar, rolou pelo meio, toque pra trás, a bola vem entrando em cima da linha, tirou o zagueiro do Londrina. Uma chance incrível pra Macaca, tem mais Ponte, Danilo Barcelos aqui pra canhota, levantou na segunda trave nas mãos do Kozlinski.
incrível, era pro Potker fazer o gol. Ele tentou rolar pro David da hora e a Ponte perdeu uma grande oportunidade, Pepe. O Potker vai me desculpar, mas o camisa 9 ter uma chance dessa dentro da grande área e não mandar pro gol, não estufar as redes, ele tá de brincadeira. Tentou ali ser solícito com o companheiro, procurou o David da hora e a Ponte acaba desperdiçando o que talvez seja a melhor chance de gol até o momento, Boris. E foi mesmo, ficou cara a cara com o Kozlinski, o Potker, a Ponte perde uma grande oportunidade. Tem mais Macaca, domina André Lima, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, pisou na bola, soltou na meia. A Tarik abriu na ponta para Danilo Barcelos no fundo, levantou, cruzou pro Potker, sobra a defesa, voltou para Porfírio na área, ajeitou André Lima, bateu cruzado, voltou para André Lima. Agora no pé direito ele bate em cima do jogador da Ponte. Tavares, uma bomba pra fora. A bola ainda chegou a desviar. Não, bandeira marcou impedimento. Acabou marcado impedimento. A Ponte segue pressionando, Pedro Piscinato. E o Kozlinski reclama muito com o assistente, dizendo agora não estava, mas no lance anterior estava. Não entendi muito a reclamação do Kozlinski, mas a Ponte Preta chega, leva perigo ao gol da equipe do Londrina. Dessa vez Diego Tavares de perna direita tentou a finalização, mas mandou por fora, para fora, 0-0 no Majestoso. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o aniversariante do dia. O jogo começa animado aqui no Majestoso, com chances criadas. A Ponte criou mais oportunidades. 0-0, Tigrão. É a Ponte mais agressiva, criando agora o Potker. Tinha que ter chutado, né? Ele tem um canhão na perna esquerda, chega ali, afunda tudo, pô. Que solidariedade, o quê? Olha lá. Tô vendo o lance de novo, ó. Ele rola no pé do zagueiro do Londrina, né? Tentou enfiar pro David da hora. Não é hora, sem trocadilho infame, não é hora de fazer isso. Dá pro David da hora, dá um bico, rasga a rede, depois tem seguro. A seguradora cobre e dá uma rede nova. Ponte poderia estar ganhando por 1-0, mas começa bem o jogo. E o Londrina traz sueiro, tubarão com dentes afiados, tá tentando atrair a Ponte para cima de si e sair no contra-ataque. E já teve uma cara a cara também. Jogo bom, jogo legal. Mas a Macaca não pode perder gol assim não, hein? Pode fazer falta lá no final. Ligados no futebol da Bandeirantes, o meu grande amigo, parceiro Marcos Constantino Marcão, da Pavink, que é parceira da Macaca. Tem o Pavincão Gorilão, que traz da delegação da Macaca aqui pro Majestoso, em outros compromissos da Macaca. Alô, Marcão, um grande e forte abraço para você. E aproveito para mandar um grande abraço também pro Vlades, lá da Imbio. Alô, Vlades, um abração para você, também pro Marcelino, que é lá do comercial da Imbio. Estão sempre ligados, acompanhando o futebol, gostam do futebol e hoje ligados no futebol da Bandeirantes. Grande abraços ou abraço para vocês, o Vlades e também o Marcelino, além, é claro, do grande Marcão da Pavink. 0-0 placar do jogo, vamos chegar a 12 minutos do primeiro tempo. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Você encontra os produtos toda a linha no Iga Atacado, com lojas em Campinas. São duas opções para você. Tem ainda a Iga em Santa Bárbara do Oeste, na terra querida de Dona Margarida, e na Manchester Paulista. Um dia já disse o Tigrão, para mim é Manchester Paulista. É a cidade de Sorocaba, lá também tem Iga Atacado. Londrina para ataque, tentativa de passe pro Bruno Santos, muito forte, pega esse passinho aí, não deu. Bola colocada para fora, tem tiro de meta para bater a Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta sempre com o Sicredi. Aliás, o Marco Eberlin, você deu uma entrevista na semana passada aqui na Rádio Bandeirantes, ele citou exatamente o Potker, né? Que o Potker tinha essa ânsia de voltar a marcar um gol com a camisa da Macaca. Ele fez, né? 2 gols, fez gol da vitória aqui contra o América, havia feito contra o Avaí. Mas hoje parece que o Potker voltou a ficar um tanto quanto tenso na frente do gol. Olha a Ponte tentando de novo a chegada, bola perigosa, tira de qualquer maneira, Caio contra o Patrimônio, quase ele fez um golaço contra. A bola foi embora pela linha de fundo, foi quase lá no busto de Moisés Lucarelli. Tem escanteio, a Macaca, mais um escanteio, Pepe. É isso, o terceiro para Ponte Preta e mais uma vez pelo lado direito de ataque, e é ele,
Danilo Barcelos, capitão da Macaca, quem vai fazer o erguimento de perna esquerda, Boles. Vem ele de novo, Danilo Barcelos, trabalhando bastante no jogo. Ele sai aqui da esquerda, vai lá pra direita pra fazer aquela cobrança fechada pra boca do gol. Barcelos levantou na segunda trave, ninguém na Macaca. Aí faltou comunicação do Kozlinski com o Iago Teles. A bola tava na cabeça do Iago Teles, o Kozlinski não quis nem saber. Foi lá, deu um soco na bola, mas pra trás. E aí a bola se perde de novo em mais um escanteio. E vem de novo o Danilo Barcelos, atravessando todo o campo. O público melhorou, hein? 7 da noite, para quem mora aqui em Campinas. O Moisés Lucarelli é um estádio, fica centralizado, né, na região central de Campinas. E aí o torcedor às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade para chegar, mas deu uma melhorada no público. Barcelos levantou, Márcio Silva de cabeça, não tá valendo. O árbitro já pegou a falta do próprio Márcio Silva em cima do marcador do Londrina. Falta de ataque, jogo parado, PP. É isso, o próprio Márcio Silva, quem cabeceou, acabou marcando falta ali em cima do Lucas Marques, tanto que o Márcio nem reclamou. Depois o Kozlinski deu rebote, o Márcio, com o jogo já parado, empurrou a bola para o gol, mas já não estava valendo nada. Falta para o Londrina no campo de defesa, 0-0 em Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta segunda-feira. Há pouco você curtiu aqui na Bandeirantes, dentro do Esporte em Debate, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. E Neymar convocado, estará na Copa, 26 convocados. Brasil estreia no dia 13 contra Marrocos, dia 13. É o dia de Santo Antônio, padroeiro de muitas cidades. Santo Antônio, dia 13, estreia do Brasil. O Brasil pega Marrocos às 19 horas. E um dia antes tem o Dia dos Namorados. É, Tigrão. Aqui vem para o programa de ataque, o devido na hora. Meteu para Potker na área, dominou. Ficou sem ângulo, ele bateu cruzado. A bola passa na frente do gol. Tem mais Macaca, lá beira direita, Tavares. Ajeitou, dominou, encorou a marcação do Rafael Monteiro. Tentou a finta entre as pernas do Rafael, que consegue dar o bote. Aí sai jogando pelo meio. Tira de qualquer maneira Lucas Marques. Tentou passe pro Brunão, chega lá atrás, David Braz, consegue passe pro Júlio, dominou, bonito, escapou na marcação, arrancou pela direita, olhou pra área, calibrou, pé direito, cruzou, é agora de cabeça, o toque pra fora, Potker de novo. O árbitro tá apontando escanteio. Foi escanteio. Marcou escanteio, mais um pra Macaca, chegada perigosa do Potker. O Potker mais uma vez tentando a finalização agora de cabeça, e o Caio, camisa 22 do Londrina, foi ele quem cortou. Mais uma vez, Danilo Barcelos pega a bola, ajeita com carinho, é ele quem vai fazer o erguimento. Márcio Silva e David Braz na área. O gol da Macaca tá madurinho, hein? Tá madurinho o gol da Macaca. 16 minutos, vem pra bola Danilo Barcelos, pé canhoto, levantou, fechado, chega a defesa pra cortar. Olha a sobrada bola pra Macaca aqui na entrada da grande área. Recebeu, dominou, encarou Diego Tavares, ele bate, pega Kozlinski. Segura firme no centro do gol, goleiro do Londrina. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 16h40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você vai confirmar a Série B, 9ª rodada aqui no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso que recebe nesta segunda-feira até aqui. Ponte Londrina, 0-0, meu querido Edu Pinheiro. Grande, querido Boles, quarta Libertadores, em quarta, Maracanã, Flamengo e Estudiantes da Argentina, e no Allianz, Palmeiras e Cerro Porteño. Tem futebol na Bam. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Júlio chegou forte ali para cima do jogador do Londrina, o árbitro não viu, o Bandeirinha também não, o jogo segue, ficou caído. Tá só agora se levantando, não, tá pedindo atendimento médico o jogador do Londrina. Levantou. O lance tá acontecendo aqui do outro lado, o jogo segue. Porfírio levanta pro David, da hora, a bola passa por ele, André Luiz fica com a sobra pro time do Londrina. Tentou pelo meio, agora o árbitro pegou a falta, jogo parado. O Edu, só uma informação, o jogo da Libertadores do Mirassol amanhã vai ser no Paraguai, né? Seria na Bolívia, casa do Always Red, lá em El Alto. Mas em função de problemas políticos que vem ocorrendo, falta de segurança na Bolívia, o jogo foi para o Paraguai, na casa do Libertad, o antigo Nicolas Leoz, com portões fechados. O jogo do Botafogo pela Sul-Americana, que também aconteceria na Bolívia contra o Independente Petroleiro, também foi para o Paraguai, tá bom, Edu? Muito obrigado, tô querendo errado Cama do Caio. Então, desculpa, não é no Paraguai, não é no Bolívia, é no Paraguai. Paraguai. Eu corrigi, obrigado. Muito obrigado. Logos Materiais Elétricos, das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta na concorrência. Ligue Logos 19-3273-3760 Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes e o jogo. Vamos chegar a 20 minutos, a Ponte martela, luta, batalha, mas ainda não marcou, tá 0-0, Gleger.
faltando um pouquinho mais de calma, mais de tranquilidade. Eu gosto do posicionamento do time ponte-pretano. Tá fazendo o jogo que tem que ser feito, né? Pressionando, saindo, tá atrapalhando um pouquinho, mas a postura do time ponte-pretano me agrada, viu, Bolis? Olá, este Cleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes, aqui vem o Londrina na entrada da grande área, uma bomba no meio do caminho, a bola bateu no Márcio Silva, tentativa do Lucas Marques, ela cai com o André Luiz, girou para cima da marcação do Danilo Barcelos, ainda ele parou, foi bloqueado, empurra pela esquerda para Rafael Monteiro, olha para a entrada da grande área, todo mundo marcado, devolve para o André Luiz, ajeitou, recolheu, dominou para Iago Teles, ele para, prende, segura, encara a marcação do André Lima, já tá todo com o uniforme sujo, Júlio também, cruzamento para área, estica a perna, David Braz esticou o perdão para cortar, a sobra da bola volta para Macaca, lançamento do comando pro Potker, dominou de uma forma estranha, ficou procurando a bola e não achou, ele tava sozinho, ficou procurando a bola e não encontrou, recupera de novo o time do Londrina, domina Lucas Marques, jogador raiz, joga com a camisa por dentro do calção, abriu aqui na ponta, recebeu, dominou Vitinho, sai da ponta, vem pra meia, pra Lucas Marques, ajeitou pra André Luiz empurrou na entrada da grande área pra Iago Teles. Aí, né, Júlio, faltou experiência, né? Ele chegou num carrinho forte, levantou Iago Teles na frente do árbitro e, claro, marcou a falta. E a falta é perigosíssima pro Londrina, PP. Ô, Bolis, vou não fazendo a defesa do Júlio, mas eu fiquei com a impressão que ele escorregou. Mas confesso que nos outros dois lances ele chegou firme em jogadores do Londrina, tanto que o árbitro Tailan Azevedo já até pediu calma pra ele. É bom o Júlio ficar esperto, senão daqui a pouco estará amarelado. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. É uma falta perigosa para o Londrina bater. Tá o Vitinho e o outro jogador que tá próximo da bola. Quem é, hein, PP? Confesso que aqui é até difícil ver, o Bolis. Eu acho que é o camisa 96, o Thales. Ah, o Thales. Tá bom. Thales e Vitinho. Thales aproveita para colocar a bola um pouquinho mais à frente. Foi o próprio árbitro que pediu para que ele fizesse isso. Falta perigosa, Diogo Silva no centro do gol. Já fez uma defesa importante, fica atrás da barreira deitado, acho que é o Diego Tavares. Falta, bola parada, Londrina busca o primeiro gol do jogo, vem pra bola, Vitinho ameaçou, quem parte é Thales pra fora. Buscava o ângulo direito do Diogo Silva, é só tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que a transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado, fica tranquilão. Danilo Barcelos, bola longa, tentando aqui na ponta Porfírio, chega a defesa para cortar, sobra da bola, volta para André Luiz, ele domina livre, leve solto pelo meio, olha para um lado, toca para o outro lado, a bola chega no Iago Teles, carregou na entrada da grande área, vai bater uma bomba, espalma, Diogo Silva! Uma paulada do Iago Teles na entrada da grande área, cai no canto para fazer a defesa, Diogo Silva coloca para fora, escanteio pro Londrina bater, Pedro Piscinato. Defesa importante do goleirão Diogo Silva, que depois cobrou ali o meio de campo e a zaga da Ponte Preta. Iago Teles teve muita liberdade, arriscou de perna direita, escanteio para o Londrina. Thales vem para a bola com o pé direito, o autor está na cobrança, levantou, cruzou, Diogo Silva dá um soco na bola, preferiu não segurar, né? Campo molhado, bola molhada, campo pesado, deu um soco na bola. Rebote volta para o time do Londrina pela direita, Bruno Santos soltou para Iago Teles no fundo, ele cruza, tá valendo, chega a defesa para cortar. Entre quarta de qualquer maneira, zaga da Macaca com Júlio na sequência, a bola sai lateral para o Londrina. Já o Gleger vai conceituar a defesa do Diogo Silva. É o comentarista Gleger Zorzinho, especialista, goleiro Gleger Zorzinho. Trabalha a bola no campo defensivo, Caio para o time do Londrina, recebe o Gabriel Acerta, abre aqui pela direita, recebeu, dominou André Dominique, ele sai bem da marcação do primeiro, que é exatamente o Tarik, empurra pela meia para Iago Teles para André Luiz, recolheu, dominou, girou para cima da marcação, soltou, boa bola na ponta, ajeitou, dominou Tarik, partiu para cima da marcação, aliás o Thales partiu para cima da marcação, passe no comando, aí o David Braz protegeu bem, a bola foi direto para fora, em tiro de meta para Macaca. Não é fácil não, tem o Thales e o Tarik da Ponte, Thales do Londrina, além do trava-línguas do Kozlinski. E tem também Gleger Zorzinho, que convenhamos, não é um nome muito fácil de pronunciar não, né? Gleger Zorzinho conceitua a defesa do Diogo Silva aí, Gleger. Mas vou dizer uma coisa, é melhor que Kozlinski, né? Gleger, mas olha, Bolis, gostei da defesa do Diogo Silva, 7.91.
Olha o Londrina, Iago Teles na área, bateu cruzado, é gol! Gol do Londrina! Iago Teles tem a 11 estampada na camisa, jogada rápida pela meia, bola enfiada na entrada da grande área, setor esquerdo. Iago Teles bateu firme com o pé esquerdo, essa não deu pro Diogo Silva. Aberto o placar do majestoso Iago Teles. 24 minutos, primeiro tempo, tá registrado. Londrina 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é aquele velho ditado, Boles. Quem não faz, toma. Iago Teles marcando o seu segundo gol neste Campeonato Brasileiro da Série B. Camisa número 11 da equipe do Londrina abre o placar no majestoso. Era isso que deveria ter feito o Potker, né? Quando recebeu o livre. Aliás, a condição do Potker naquela ocasião era muito mais tranquila do que do próprio Iago Teles, que pegou bem na bola com a canhota. 1-0 para o Londrina. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra toda a linha no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Danilo Barcelos com Tarik, a ponte com dificuldade para sair, a bola chega no David da hora, empurra pela meia para Tarik, recebeu, dominou com o pé direito, faz inversão, boa, bola enfiada na ponta de GPS, no Pedro Júlio, ele mata o peito, coloca no terreno, top de bola, tentou levar para o fundo, tentou escapar, o bandeirinha marcou, escanteio. O último a tocar na bola foi Iago Teles, é mais um escanteio que a ponte vai bater, Danilo Barcelos vai cansar. Toda hora ele vai para a cobrança, atravessa todo o campo. Tem escanteio a Ponte PP. Escanteio que a Ponte Preta conseguiu através do Júlio. O garoto tentava o cruzamento, foi cortado ali pelo Iago Teles, acabou de fazer o gol, já estava na marcação. Escanteio para Macaca. Quem sabe Macaca, Macacada reunida, quer comemorar o gol de empate. Partiu Danilo Barcelos, levantou para a boca do gol. Koslinski dá um soco na bola, a sobra para Tavares, bateu de primeira, pegou mal na bola, a bola passa à direita, vai embora. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quero ouvi-lo. A Ponte vacilou, Londrina marcou 1-0, Tubarão na frente, Tiger. Aquela história, né? Quem não faz toma, mas é o seguinte: por que toma? Porque erra. E onde errou? Não pode entrar uma bola entre os dois zagueiros, né? A bola metida por Iago Teles, ela entrou entre o David Braz e o Márcio Silva. E aí é complicado, porque o David Braz foi virar o corpo, até que ele virou, a bola estava na rede, muito lento. E também eu acho que é muito importante ouvir o Gleger, que é da área, jogou bola profissionalmente, foi goleiro e dos bons. Mas eu acho que quando a bola é metida para o Iago Teles, ou o Diogo Silva fica embaixo, ou sai realmente para ir de encontro ao atacante. Ele ficou no meio do caminho. E aí quando ele tenta esboçar uma reação, o Iago inteligentemente bateu de canhota forte, seco, e ficou sem ação. Então, não sei se o Diogo Silva, ao sair, não deveria ter imprimido uma velocidade maior para encurtar o ângulo. E também o Márcio Silva, quando vai para cobrir, depois do David Braz ter ficado para trás, ele também vai sem convicção nenhuma, né? Ele vai achando que o goleiro vai, ele ou eu. Deixa que eu deixo? Tá bom, então deixa que eu deixo. Deixou. 1-0 para o Londrina. A bola não pode entrar um lançamento desse no meio da zaga. Não pode, isso é primário no futebol. Uma bola por dentro. Um castigo para a Ponte que estava bem no jogo. E agora vem aquele problema do emocional, né? Time traumatizado, zona de rebaixamento. E aí toma um gol em casa, a torcida se impacienta, mas a Ponte tomou gol porque errou em conjunto. Falha coletiva. E vem de novo o time do Londrina. Iago Teles é quem domina, tem Bruno Santos no comando, enfiou pra ele, o Diogo Silva saiu do gol, demorou pra sair. Ainda bem que resolveu sair, deu um tapinha na bola o suficiente pra tirar a bola dos pés do Bruno Santos. Já eu quero a análise técnica do Gleger em relação ao gol do Londrina, como sugeriu o Tigrão na transmissão. Aqui vem o time da Ponte. A Ponte precisa logo empatar o jogo. 28. Tem lateral para fazer a cobrança com o Diego Tavares. Prefere deixar para o especialista, que é o Júlio. Júlio vem para a cobrança. Aroma das Ervas é muito mais saboroso suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
André Lima é quem domina para Macaca. Ele recolhe, domina pela meia para Barcelos, que devolve para André Lima, que abre na ponta para Porfírio. Recolheu, dominou, balançou, tentou escapar a marcação do Vitinho, escapou, deixou para o David da hora, protegeu, volta a bola para Danilo Barcelos. Fechadinho, o time do Londrina tá vencendo o jogo por 1-0, vai conquistando só a segunda vitória na competição. Nesse momento permanecendo na zona do rebaixamento, mas passando a Macaca. A Ponte vai perdendo uma posição, lembrando que este jogo fecha a 9ª rodada, então a gente vai sabendo, né, o que vai acontecendo com o decorrer da partida, com o resultado do momento. Tavares tentou a finta para cima da marcação, levou para o fundo, marcação do Gabriel Lacerda, mais um escanteio para Macaca, Pepe. É isso, e o Gabriel Lacerda ficou reclamando, porque no lance anterior, no lateral, ele queria a posse de bola para o Londrina. Mas o fato é que a Macaca tem escanteio, novamente Danilo Barcelos na bola. É mais uma oportunidade para Macaca na bola parada, quase 30 minutos. Primeiro tempo, partiu Barcelos, levantou, cruzou, a bola passou pelo Márcio Silva. Iago Teles conseguiu desvio no limite, a bola vai saindo perto da linha de fundo, é lateral para Macaca. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Diego Porfírio vem para a cobrança do lateral para Macaca. Ele colocou na entrada da grande área para o David Braz. Chega, defesa para cortar, sobra da bola para o Londrina com o Vitinho. Tentou sair driblando pelo meio, perdeu a bola para o David da hora. Fez o passe pela meia para Tarik de primeira no peito do Diego Tavares. Júlio passou, ainda Tavares abriu no fundo para Júlio. Prepara o cruzamento, faz o break. Escapou, voltou para Tavares. Tavares cortou e ao cortar perdeu a bola. Dá o bote, Iago Teles para recuperar para o Londrina. Ele faz o gol e vai lá atrás auxiliar a defesa. Agora perdeu. Diego Tavares vai para a dividida. Insistiu, cai, a bola sai, o árbitro marca, lateral para Macaca bater. Tavares cobrou, soltou para o Tarik, levantou a bola, faz boa finta. Volta para Júlio, aí falta sem bola, hein? Bandeirinha flagrou a falta ali do Iago Teres para cima do Diego Tavares. O Bandeira viu, Pepe. É isso, com o auxiliar do Inácio Barreto da câmera. Auxiliar que estava bem próximo ali ao lance. E caberia cartão para o Iago Teles. Deu no Diego Tavares sem bola. No lance anterior, os dois já haviam disputado ali. O Iago Teles ficou muito revoltado e depois acertou o camisa 7 da Macaca sem a bola. Segue muito bravo o Iago Teles. Também com esse sobrenome não tinha como o árbitro, o auxiliar número 1 não ver, né? 31 minutos. Qual um pouquinho é o sobrenome só. dele, Pepe? Oi. Um minutinho. Um pouco. Se o Bandeira deu a falta, o juiz não viu e foi sem bola na cara dele, não é nem amarelo. Espera um pouquinho. Onde é que nós estamos? Olha lá, nós estamos revendo nesse momento. A hora que o Diego Tavares bate o lateral e sai para receber. Falta para a Ponte. A Ponte tem falta. Ele é empurrado, ele é chutado. Cadê o vermelho? Pode continuar, Tigrão, porque o Potker jogou longe do gol. Oi, tô aqui. Desculpa aí, ô Boles. Então, pra mim, um erro de arbitragem. Pois não, Pedrinho, vai lá. Pode falar, Tigrão. Me chamou? Não, só pra dizer que a arbitragem é confusa, né? Completamente equivocada. E às vezes numa bobagem dessa daí, num jogo que até agora vai indo bem, tranquilo, nada de grave de arbitragem, já mais de 30 do primeiro tempo. Mas se o Bandeira deu algo que o juiz não viu e foi sem bola, pra mim é vermelho. 32 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Londrina. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Sai driblando Porfírio até sofrer a falta. O árbitro não deu a falta, mandou seguir. Fica na bronca o Diego Porfírio. Vem o Londrina, a bola para ali na poça d'água. Porfírio tentou dar o bote, volta ainda para o time do Londrina. Lucas Marques faz a abertura na ponta para o apoio do Rafael Monteiro, já pisando no campo ofensivo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, chamou, acionou Iago Teres. Marcação, pressão do Tarik para cima dele. Devolveu na ponta para Rafael Monteiro. Pela meia para André Luiz. Roda a bola o time do Londrina, que hoje tem a estreia do técnico Rogério Micali. Campeão olímpico com a seleção brasileira, com o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Foi a primeira medalha dourada no Brasil, né? A primeira conquista. O Brasil demorou demais para conquistar a medalha de ouro. Conquistou, depois já conquistou outra no Japão. Olha que bola prometida para André Luiz na área. Chegada do Londrina, cruzamento perigoso. A bola desviou no Márcio Silva.
passou por toda a extensão da área, sobrou na ponta para Iago Teles, recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, empurra pela meia para Thales, ajeitou, abriu aqui na direita para André Dominique, soltou por dentro para Vitinho, Vitinho para André, André recolhe, domina, foi para a dividida dentro do Barcelos, a bola espirrada, sobra para Vitinho, no fundo para André, pé direito, prepara o cruzamento, trava Diego Porfírio. A bola vai embora, linha de fundo, escanteio pro Tubarão bater, PP. Escanteio pelo lado direito de ataque do Londrina. E é claro que os jogadores com a vantagem no placar não tem pressa nenhuma, Bolle. Já, assim que a parte rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes, KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 293/2024. Bola na área, tem de braço, subiu para afastar. Volta para o time do Londrina, do meio da rua, Rafael Monteiro, aí nem cruzou, nem chutou, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Diogo Silva. Aí tem 8 segundos para fazer a reposição. Ele abre boa bola ali no corredor para Júlio, hein? Se manda o garoto com liberdade, pisando no campo ofensivo, invade o campo de defesa do Londrina. Aí ficou sem opções do passe, tocou de uma forma estranha pelo meio pro Tarek, que chega atrasado, fez a falta, mas levou vantagem o Londrina. Carrega a bola, passe no comando, era pro Bruno Santos, se chega bem, David Braz, usa toda a sua experiência para recuperar e sair jogando pela macaca, pelo meio para André Lima. Pegou parado, não se levantou o André Luiz. E cartão amarelo pro Tarek, PP. É isso, o Tarek também chegou atrasado, acabou acertando o camisa número 5 da equipe do Londrina, o André Luiz. E por isso, Tarek está amarelado, o primeiro cartão do jogo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos, primeiro tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, na rodada da Série B aqui no Majestoso. Ponte 0, Londrina tem 1. Edu. Sul-Americana, amanhã, né? São Paulo, 21h30, Morumbi, São Paulo e Milionários da Colômbia, estreia do Dorival Júnior. E o Corinthians na Libertadores joga a quinta no Uruguai contra o Peñarol. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado, acompanhando o futebol aqui pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a imensa região. E também pelo YouTube, afinal de contas, não há limites para você acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vou atender o chamado do Tigrão, porque antes a Ponte tem lateral para bater do campo ofensivo. Lateral cobrado, bola na ponta, vai sobrar lá na direita, tentativa de cruzamento para a boca do gol, corta a defesa do time do Londrina. Completou Gabriel Lacerda, briga pelo rebate de braço, soltou na entrada da grande área e finalizou muito mal, David da hora. Longe do gol, é só tiro de meta. Chamou, falou, microfone aberto, Tigrão. Felizmente, o VAR não chamou para esse lance do Tarek aí. Se chama, muda a cor do cartão. Ele foi com o pé muito alto, apesar dele tentar ter recolhido. Ele tentou recolher e recolheu. Ele chegou com a perna recolhida no momento do impacto, mas ele foi por cima da bola, né? Se o VAR tivesse chamado, ele teria sido expulso. Nesse momento, a Ponte escapa. Foi beneficiada. Muito imprudente o seu volante, seu primeiro volante, Tarek, para mim, num lance desnecessário de meio campo, em que ele foi com força absolutamente excessiva. Deu sorte aí a Ponte. É, porque o gramado tá molhado, né? É propício pro jogador, e o jogador adora, né? Ele até chora para dar um carrinho. E nesse tipo de gramado, desse tipo de piso molhado, você chega no carrinho, desliza e acaba atingindo de fato o adversário. Foi como ocorreu ali com o Tarek, que acabou recebendo o cartão amarelo no lance. 37 minutos, vamos entrar na parte final deste primeiro tempo. A Ponte está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. O próximo adversário é o CRB, que ontem foi até Recife e ganhou do Sport, né? Que até então era o líder. Potker faz boa jogada, sai da ponta, vem pro meio, trabalhou pro David da hora, tentou bater pro gol, foi bloqueado, voltou pra Potker, ajeitou, aí foi pro caminho errado, perdeu a bola, insistiu, brigou, lutou pra Porfírio, colocou na área pro Tavares, a sobra da bola, é agora pra Macaca, David da hora, ele tentou a finta e não bateu, aí foi desarmado. Tira de qualquer maneira a zaga do Londrina, incrível, Pepe! E a torcida reclama muito, porque os atacantes da Ponte Preta simplesmente não finalizam, não tentam fazer o gol no goleiro Kozlinski. Dessa vez o David da hora teve a oportunidade,
não finalizou e mais uma chance desperdiçada pelo sistema ofensivo da Macaca. Ah, é bola pra bater. A Ponte deu uma vacilada de novo. David da hora, pelo menos era pra ter batido de primeira, né? Para ver o que aconteceria. Isso acabou não ocorrendo e a Ponte perde mais uma boa chance. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vamos juntos com o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado pelo YouTube, pelos aplicativos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos. Vamos juntos, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. O Vales. 1-0 pro Londrina, gol marcado pelo Iago Teres. Aqui a Ponte tenta o ataque, domina Júlio pela direita. No corredor ele empurra pela meia para Potker para Tarik de primeira para André Lima. Ele girou, fez o passe aqui na esquerda para Danilo Barcelos. Tem opção atrás do Márcio Silva. Prefere o passe pelo meio com Tarik com o uniforme todo sujo. Consegue o passe para David Braz. Abriu na direita para o Tavares. Passa o Júlio pedindo. Recebe o garoto, linha de fundo. Acompanhado pelo Gabriel Lacerda. Aí tentou a finta, perdeu. Recupera o Londrina. Sai jogando no campo defensivo o time paranaense. Chamou, falou, já o Tigrão. A Ponte recupera de novo. David Braz. Lá pela direita, olha para a área. Tenta o cruzamento. Explode a bola no Rafael Monteiro e sai. É lateral para o time da Macaca bater. Vamos chegar a 40 minutos. 1-0 para o Londrina. A Ponte vem para ataque. David Braz, boa jogada na direita. Cruzou, a bola foi desviada, sobrou. É agora a chance. Incrível! Tira o Caio. Com o Kozlinski vendido. Voltou André Lima, uma bomba. Kozlinski de novo. Espalma o goleiro do Londrina numa paulada do André Lima, Pepe. É isso, a Ponte Preta tem que finalizar. Primeiro o David da hora e depois o André Lima levando olha perigo a Ponte de ao gol do novo. Londrina. Bola na área, ela ficou viva, tira a defesa, voltou para Tarik, ajeitou pé direito, bateu pro gol na trave! Explode na trave, não entra. Incrível o que acontece no Majestoso. A bola não entra. Teima em não entrar. O goleiro trabalha, faz grande defesa com o goleiro vendido. A bola bate nas costas do zagueiro e agora explode na trave. 3 grandes oportunidades para Macaca, Pepe. É isso, a primeira com da hora, a segunda com o André Lima e a última quase uma pintura no Majestoso com o Tarik. A gente vem falando, a Ponte Preta tem que finalizar, tem que levar perigo ao gol do goleiro Kozlinski. Em 2 oportunidades, já colocou o goleiro do Tubarão para trabalhar. A Macaca busca o empate ainda no primeiro tempo. Inexplicável, nem o mais pessimista torcedor da Macaca imaginaria esse cenário. A bola não entra, teima em não entrar. Quase a Macaca empatou o jogo. Londrina tem falta para bater aqui no campo ofensivo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tigrão, eu quero ouvi-lo! Tô falando isso hoje, a Ponte teve 3. Pois não, vai lá, Gleger. Não, rapidinho, né? Eu tava falando isso hoje, cara, no programa Os Donos da Bola na tela da Band. E quando a situação fica ruim fora do campo, às vezes acontece isso aí, ó. Nenhum bate no outro, o goleiro pega, bate na trave, né? A bola teima em não entrar. A Ponte tá merecendo o gol desde o início, né? Mas a situação realmente está complicada, porque o Londrina é perigoso no contra-ataque, né? E é um gol atrás do outro perdido. Impressionante a situação do jogo. E dá para conceituar essa defesa do Kozlinski aí, Gleger? Ah, sem dúvida nenhuma. Foi uma grande defesa, né? Um belíssimo chute e o grau de dificuldade 7,94. Tigrão, quero ouvi-lo também. A Ponte martela, luta, batalha, mas a bola teima em não entrar, Tigrão. O placar já não reflete mais o volume de jogo das duas equipes. E como diz o Samuel Rosa, né? Bola na trave não altera o placar nos seus tempos de Skank. E realmente não altera, mas é uma pena, né? 2 belíssimos chutes, o goleiro trabalhando. É bom o volume da Ponte. E ela insiste e daqui a pouco ela entra. É aquele negócio da água mole em pedra dura, né? Bola cheia em trave dura, tanto bate até que fura. Agora tem que tomar cuidado para não tomar o segundo, porque daí complica. Com 1-0, a Ponte mantendo esse volume aí, ela vai chegar. Agora não pode dar o vacilo que deu no gol do Londrina. E chama atenção, né? Quanto que a gente pediu esse moleque na lateral direita, tá fazendo um partidaço.
chega, cruza, acerta os cruzamentos, dribla, não fica toda hora carimbando o lateral adversário, faz o cruzamento depois que ele deu a finta para que a bola passe limpa. Fazendo uma grande partida o menino Júlio, que é da base da Ponte. Quanta insistência, quanto que pedimos. Escanteio. Meu Deus, tá aí, é uma realidade o garoto. Fazendo um grande jogo lá pela beirada direita. A Ponte atacando. A Ponte tem escanteio pra bater. Vem pra bola Barcelos. Pé canhoto. A bola viajou pra boca do gol. Chega lá do outro lado. Defesa pra cortar. Ela volta pra Macaca. Pela direita. O cruzamento. Direto pra fora. Agora a bola foi direto pra fora. É tiro de meta. Linguiça calabresa Seara. Carnes nobres defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra no Iga Atacado com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 44 minutos, reta final do primeiro tempo, 1-0 para o Londrina com chances criadas, chances empilhadas pela Macaca, mas a bola não entra. Kozlinski com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, de braço, sobe, não acha. Júlio dá o bote, chega no primeiro, no segundo lance, sai driblando pelo meio, na categoria, empurra pela meia, aí deixou na fogueira para o Tarek. Ele limpa bem o lance, abre pela direita para Diego Tavares, cortou, limpou, fintou para Macaca, ficou difícil, fez o passe para André Lima, tem o ladrão, consegue o passe atrás para Danilo Barcelos, que devolve no corredor para André Lima. A Ponte vem de novo para o grande ataque para Porfírio, de primeira para André Lima, deixou para André Lima, ajeitou, tentou no comando pro Potker, chegou por ali o David da hora, chega também a defesa do Londrina para cortar, Vitinho fica com a sobra, ele ajeitou, recolheu, dominou, volta a bola para André Dominique, parou, prendeu, olhou, pensou, ameaçou levantar para o campo de ataque, saiu driblando, quase o André Lima conseguiu dar o bote, a bola por dentro para o time do Londrina, quem domina é Thales faz a inversão pela esquerda para Rafael Monteiro, ainda no campo defensivo, sobe a placa 3, vamos até 48 minutos, restando 15-8 no área oficial de Brasília, bola dividida, a Ponte leva melhor, Tarek é quem recebe na cabeça do grande círculo, procura alguém no comando, empurrou no corredor para Porfírio, cabe o tiro, ele vai bater pro gol, Porfírio insistiu na finta, levou pro fundo, bateu cruzado, chega bem para travar, André Dominique colocando a bola para fora, é lateral para Macaca bater, a Ponte ainda luta, batalha, Macacada reunida, acredita no gol de empate ainda no primeiro tempo, André Lima faz o passe curtinho para Danilo Barcelos, soltou no corredor para Porfírio volta a bola de novo para Barcelos, ele sai da ponta, vem para meia, do outro lado tem aberto o Júlio, a bola chega no David Braz, dominou o zagueirão na intermediária ofensiva, a Ponte é todo ataque, Júlio recolheu, dominou, tá no mano a mano, vai encarar, tem personalidade, o garoto ele bota na frente, falta do Júlio, Bandeirinha, Bandeirinha, ele acertou, Pepe? Acertou, o Júlio tentava a finta, o número 6, Rafael Monteiro, ganhou a frente e aí o Júlio segurou o jogador do Londrina, falta marcada corretamente. Incrível, Marcão tá dizendo assim, como perde gol, verdade, Marcão, como perde gol a Macaca. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Vamos até 48, a reta final do primeiro tempo. Edu Pinheiro já está pronto, preparado para assumir o futebol da Bandeirantes, comandando o intervalo no timaço de Carlos Batista. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo YouTube. Vai deixando o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando a Macaca do campo defensivo com David Braz, soltou curtinho para Márcio Silva, ele recolheu, domínio, traz a bola para Canhota, fez o passe também curto aqui na ponta para Danilo Barcelos, ultrapassa ali no meio campo, deixa para André Lima, parou, prendeu, ele pensou, sinaliza para o Danilo Barcelos passar, ele passa, mas não toca, prefere o lançamento lá na ponta para o Júlio, vai chegar o Júlio, vai chegar primeiro o Rafael Monteiro para o time do Londrina, ele tira, abre para Iago Teles, esse é perigoso, carregando a bola, tem Brunão no comando, a bola chegou no Brunão, chega também Márcio Silva, e o Diego Silva com os pés, deu um bico na bola, levantou para o campo de ataque, rebate de qualquer maneira, Rafael Monteiro, volta para o Brunão, tentou a finta, Márcio Silva chega bem para cortar, David Braz fica com a sobra, tentou Porfírio, bola foi curta, melhor para Vitinho, ele trabalha a bola com a canhota, sai da ponta, vem para meia, Vitinho deixou na cabeça do grande círculo para Thales deixou também para André Luiz, ele para, prende, olha, pensa, observa com o pé direito, André Luiz é quem recebe o time do Londrina, ele volta a bola para Dominique para Caio do meio campo, recua para o Kozlinski, aí o Potker vai apertar, Maurício Kozlinski sai jogando curtinho na quarta zaga para Gabriel Lacerda,
Lacerda. Devolve para Kozlinski. Não pode pegar com a mão. Dá uma apertada ali o da hora, o David da hora, mas ele consegue sair jogando pelo meio. Aí o André Lima pressionou, sofreu a falta, mas levou vantagem. Tarek com a sobra no corredor para Júlio. Recolheu, dominou na entrada da grande área, vai bater pro gol, ele bate cruzado. Tira de qualquer maneira a zaga do Londrina. Na sequência, a zaga bate cabeça, a bola vai saindo, escanteio. Escanteio para Macaca. Não sei se a bola do Júlio entraria, mas ela levou perigo, Pepe. O chute foi do Diego Tavares, Boles. Tentou de perna direita, o David da hora fechava ali na segunda trave. Confusão da zaga do Londrina, escanteio pra Macaca. Vem pra bola Danilo Barcelos, pé canhoto, levantou, cruzou pra Bacana, o gol, tentou André Lima de cabeça, tentou também bem de brasa, a bola passou. Sobra aqui na direita pro time de Londrina, prefere deixar a bola sair no momento em que não há tempo pra mais nada, porque apita Dylan Gomes do Amapá. Termina o primeiro tempo majestoso, a Ponte criou oportunidades, bola na trave, defesas, zagueiro tirando praticamente em cima da linha, mas não deu. Quem vence é o Londrina, gol marcado pelo Iago Teles a 24 minutos. Ponte 0, Londrina 1, por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Piracicabano bom de lata, Pedro Piscinato. Você que é culpado, viu, Pedrão? Você que é culpado. Culpa é minha, culpa é da imprensa. Que é isso, seu Pedro Piscinato? Que é isso? O que aconteceu há 8 minutos? A bola não entrou, seu Pedro Piscinato. O que aconteceu há 39 minutos? Foram 3 bombardeios uma vez só, Pedrão. Como tá o jogo da Ponte, Pedro? Ponte Preta veio a campo com Diogo Silva no gol, Júlio pela primeira vez entre os titulares na lateral direita, David Braz e Márcio Silva na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda, no meio campo Danilo Barcelos, André Lima e Tarek, e no ataque Diego Tavares, David da hora e William Potker, Edu. Elvis no banco. Elvis no banco. Esse menino aí, o Júlio, é Júlio, né? Isso. Ele renovou o contrato, é? Renovou até julho de 2029, portanto o contrato do Júlio está renovado até julho de 2029. Muito bem, começo com o Gleger Zorozin comentando, depois o aniversário do dia, o Tigrão vai falar aqui. Ô Gleger, olha, com 55 segundos, Danilo Barcelos cobra uma falta no travessão com toque do Kozlinski, vai para escanteio. Há 8 minutos, o gol incrível perdido pelo William Potker. Tentou, em vez de dar uma cavada chutada, ele tentou servir o David da hora. A zaga teve 2 cortes, o Caio tirou de cabeça, mas salvou de forma espetacular. 24 minutos, gol do Londrina, Iago Teles, falha da dupla de zaga. E a 39, olha, foram 3, seu Jorginho, 3. A primeira, o David da hora tentou e o Caio de novo salvou, bateu nas costas dele. A segunda, o Kozlinski defende, chute do André Lima. E na terceira, fora da área, só para o Tarek, que chutou na trave. E a 48 também, um chute cruzado perigoso, não sei se entraria. 1-0 Londrina em Gleger. Nós falávamos isso. Eu falei hoje no programa Os Donos da Bola, Edu. Falávamos sobre essa questão da... Porque o extracampo, ele atrapalha muito, né? Você vê, os jogadores não concentraram. E aquela questão, mas a concentração é importante, Gleger? Claro que é. Concentração é importante, mas, que o Batista disse no programa, mas o cara fica lá na concentração, não fica fazendo nada. Não, o atleta profissional faz sim, já fala concentração, então ele fica se concentrando para a partida, né? Para aquilo que pode acontecer, para aquilo que ele vai enfrentar. Na concentração você assiste vídeos do time adversário, você tem preleções para entender como vai jogar o adversário, como você vai jogar, né? Qual que é a sua estratégia. Então a concentração ela é importante. E aí a Ponte não vai para a concentração, vai apenas para o almoço e já fica para o jogo. Então assim, e fora de campo, o extra-campo da Ponte é ruim, né? Muito ruim, na verdade. Salários atrasados, muitos problemas fora do campo. E aí, respinga lá dentro, olha só. É duro isso, é complicado, né? Não tem jeito, a bola ela insiste em não entrar. E a Ponte faz um jogo legal. Joga, pressiona, cria, né? Cria oportunidades, tenta chegar, né? Eu acredito que tem que ter um pouquinho mais de calma, né? O Potker naquele lance. Sai na cara do gol, pô. Se tem um pouquinho mais de calma, o que faz o Potker? Tira do goleiro. Todo mundo conhece o Potker, né? O artilheiro, o cara que não vê a hora de aparecer uma bola como aquela. E o que fez o Potker? Tenta tocar lá de lado, né? O companheiro tá ali, tá melhor. Não, isso aí é falta de confiança, né? Do cara que tem essa característica de finalização.
Então falta a confiança para o jogador. Então é isso que está faltando para a Ponte. Um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de calma para ela tentar empatar o jogo. Ela faz um jogo, vou repetir, hein? Ela faz um bom jogo. Tá bem marca bem, a hora que sai com propriedade, né? Os laterais muito bem, né? O menino lá, o Júlio, também gostei, viu, Tigrão? Gostei do Júlio, tá bem no jogo, menino, né? O Barcelos também tá fazendo um jogo legal. O meio precisa encostar um pouco mais para ter um pouco mais de alternativa. Eu, por exemplo, voltaria com o Elvis, né? Para ter qualidade no meio de campo, para essa bola chegar com um pouco mais de qualidade. Então é isso, Edu, tá faltando um pouquinho só de calma e tranquilidade para que a Ponte possa empatar o jogo e aí sim abrir o caminho da vitória. Eu ainda acredito que dá. Se ela voltar da mesma forma com que ela começou o jogo, a Ponte consegue virar o jogo, Edu. Não temos presidente, não temos diretoria, não temos departamento de futebol, não temos base, logo não teremos técnico e assim não temos time. O triste fim que essa administração nos trouxe, hein? Rumo à extinção, infelizmente. Ô, Antônio Jardim, Boa Esperança. Vamos lá, vamos em frente, hein? 1-0 Londrina, já. Olha, quem manda um abraço ao Tigrão é mestre André Luiz. Dá um abraço ao Tigrão, sim, está dado. E ele, aniversariante, vem já. 19h53. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Tem futebol na Bam. Lele, Leandro Boles. Olha a Macaca chegando, saiu na cara do gol, Potker vai marcar, rolou pelo meio, toque pra trás, a bola vem entrando em cima da linha, tirou o zagueiro do Londrina. Uma chance incrível pra Macaca. Tem mais ponte, Danilo Barcelos aqui pra canhota, levantou na segunda trave nas mãos do Kozlinski. Incrível, era pro Potker fazer o gol. Ele tentou rolar pro David da hora e a Ponte perdeu uma grande oportunidade, Pepe. Valdemir Gomes.
Mestre Tigrão, olha aqui, Adriano de Serra Negra mandando aquele abraço, parabéns, Tigrão, o meu também, Obrigado. Parabéns. Oi, Tigrão! Obrigado a todos, obrigado, Edu, um abraço para você, um abraço aí aos amigos do intervalo diferente da Rádio Bandeirantes. Olha, a Ponte teve volume, oportunidades, agressividade para não estar perdendo o jogo, aliás, para estar ganhando o jogo. O Londrina, para valer mesmo, foi 2 vezes, uma o Diogo Silva neutralizou, e na segunda, para mim, um erro de posicionamento, uma falha, uma desatenção, a zaga mal posicionada, mal colocada. Para mim, o Diogo Silva também sai e fica no meio do caminho, e aí o Iago Teles fez o gol a 23h30 do primeiro tempo e vai ganhando o jogo Londrina. O movimento geral de ações da partida não espelha aquilo que foi o jogo no primeiro tempo. É verdade. Aquilo que frisou o Gleger, a ansiedade, esse nervosismo, essa preocupação dos jogadores, também interfere na hora da definição? Interfere. Agora, o Barcelos chutou lá do meio da praça, a bola sobe e cai para ir dentro do gol, bate no travessão. Aí vem o André Lima, um chute lindo com o goleiro batido, o Kozlinski só torcendo. E a bola, pumba, explode no poste direito lá em cima, perto da forquilha. Quer dizer, também tem hora que, né, tem dia que de noite é assim mesmo, né? É uma coisa impressionante. Mas a Ponte cometeu um erro fatal, letal na sua zaga e tomou o gol. Se voltar intensa e não tomar mais, porque se toma o segundo, aí é uma ducha de água fria. Mas com 1-0 e a Ponte apresentando esse volume, ela tem chances de virar o jogo. Só que eu voltaria com 2 alterações. 2. Eu puxaria o Danilo Barcelos definitivamente para ser o segundo volante, junto com o André Lima na marcação, prendendo um pouquinho o André Lima, tiraria o Tariq e viria com o Elvis. E tiraria também o David da Hora e voltaria com o Luiz Felipe. Que aí a Ponte vai ter um que faz a bola chegar e um que arranca bem com ela. Um que enfia a bola e outro que recebe em profundidade. Esse é o Luiz Felipe. O Diego Tavares também é um jogador veloz, que está fazendo uma partida bem razoável, ali em conjunto na jogada de ala com o menino Júlio, que fez um grande primeiro tempo e vai ganhando a posição de titular nesse time da Ponte, e é algo que a gente já pedia há muito tempo. Então, 2 alterações para início de segundo tempo. E pensaria numa terceira. O Kevson no lugar do Porfírio, muito tímido no apoio. E olha que ele está jogando ali, na maior parte do jogo, com o Danilo Barcelos fazendo a segunda linha à frente dele. Agora, esse negócio de 2 laterais, um fazendo a primeira, outro fazendo a segunda, aquele que faz a primeira tem hora que ele tem que falar, fica você que eu vou agora. Agora vou eu. Ele às vezes tem que se atrever e às vezes tem que descer junto e fazer a jogada de 1-2. E fazer a ala, obviamente, para confundir a marcação adversária e para fazer a bola chegar com maior perigo, para que a bola chegue com mais qualidade, para que a bola chegue melhor trabalhada, a linha de fundo, ou às vezes até para fazer a diagonal e bater. Então, muito tímido o Porfírio, talvez Kevson na dele, e aí mais essas 2 que eu já tinha falado. Isso não quer dizer que a Ponte jogou mal, só que como está perdendo e vai precisar de um pouco mais ainda de qualidade na chegada da bola e vai ter que conter um pouco essa ansiedade na hora de tentar fazer o gol, eu faria essas 3 alterações para que a transição meio-campo-ataque ganhasse um pouco mais de qualidade, para que ela ganhasse um pouco mais de profundidade, que chegasse de uma forma um pouco mais vertical. Porque, a bem da verdade, a Ponte praticamente em todas as vezes que chegou, seja na bola parada, Tigrão, seja com a bola em movimento, ela chegou pelo lado direito, com o Júlio e com o Diego Tavares. Lado esquerdo precisa receber esse reforço, precisa ter talvez a troca da ala toda, e aí sim,
Kevson e o Luiz Felipe. Eu faria isso. Vamos ver o que o Pedrinho tem para nos dizer, se já tem alguma movimentação de alterações na equipe da Macaca, Pedro. Tem sim, Tigrão, 2. Miguel e também Elvis, nesse momento, realizando aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli. Já tem informação de quem sai ou não? Ainda não. Tá. Eu vou aqui. Quer dizer, ele vem com o Miguel, eu viria com o Luiz Felipe. Gosto do Miguel também. Taticamente, tá dentro daquilo que a gente vinha sugerindo. Agora, o Elvis vai ter que tirar um dos volantes. Não pode tirar o Barcelos, que tá bem no jogo. Ou ele tira o Porfírio e puxa o Barcelos definitivamente para a lateral esquerda e vem com o Miguel do lado esquerdo à frente do Barcelos. O Miguel fazendo a segunda linha ofensiva. Ele pode fazer isso também. É outra alternativa. Mas eu gosto da iniciativa do treinador de já trocar 2 logo no intervalo. Jogou mal? Não. A história do jogo poderia ser outra? Poderia. Mas a bola não entrou. Então tem que mudar, oxigenar, tem que colocar jogador inteiro fisicamente, tem que tentar dar uma confundida também na previsão agora do Micali, que já viu a Ponte no primeiro tempo. E já está estudando como neutralizar as principais jogadas da Ponte apresentadas no primeiro tempo. Então você tem que surpreender, ver aquele jogador que rendeu menos e vir com caras novas até para, com isso, lógico, complicar um pouco o trabalho do treinador adversário. Espero uma Ponte intensa como vimos no primeiro tempo. E muito atenta para não tomar no contra-ataque o segundo gol. Se a Ponte conseguir segurar a onda, sem ser surpreendida como foi no momento do gol que tomou, eu estou acreditando em virada da Macaca no Moisés Lucarelli diante do Tubarão, num jogo agradável de ser visto e de muitas alternativas no primeiro tempo. Meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu! Este é o Tigrão, fera da opinião. Ô Tigrão, está rolando uma enquete aqui e tá todo mundo perguntando para você se já houve a comemoração, se a comemoração vai ocorrer. O que você pode adiantar pra gente, Tigrão? A Boles trampa o dia inteiro, né? Mas se nada pipocar, deve acontecer alguma coisinha depois das 11. Sim, claro, claro. Eu entendo perfeitamente. Bom, mas vamos de lá, meia, Pepe. viu, Boles? De meia que tá frio. Só cuidado com a luva e também... Bom, deixa pra lá. Vamos lá, ô Pepe. Pepe, e aí? Vamos lá, confirmando as 2 alterações na Macaca. Saiu o amarelado Tarik com a camisa 38 para a entrada do camisa 10 Elvis. E saiu também o 18 David da Hora para a entrada do garoto Miguel. Essas 2 alterações na equipe da Macaca, o Londrina não mexeu. Bora lá então pro segundo tempo, saída com a Macaca, ficando à nossa esquerda, atacando por gol da linha do trem, gol do fundo do majestoso Londrina do outro lado, apita o árbitro, saída com a Macaca, toca na bola, Potker. Vamos juntos pro segundo tempo para você ligado aqui no futebol da Bandeirantes Campinas, a Ponte com novidades. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes, sintonizado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor desta segunda-feira é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É Macaca em campo. Jogando em casa pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, buscando a virada para sair da zona do rebaixamento. Tá perdendo o jogo por 1-0. Tem Londrina no programa de ataque. Vitinho, entrada na grande área, ele bate, a bola foi desviada. Bruno Santos toca, a bola sai e vai embora. Pela linha de fundo, o primeiro susto da Ponte neste segundo tempo. Quase o Londrina amplia, Pepe. É isso, o Bruno Santos até chegou a relar na bola, mas não conseguiu finalizar como gostaria. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Lembrando que estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala aí, Tigrão. Ele puxa exatamente o que nós falamos antes das alterações. Ele vai puxar o Danilo Barcelos por dentro definitivamente, junto com o André Lima, com Elvis. E o Miguel faz agora a segunda linha ofensiva ali, lado esquerdo, né? Eu gostei, só que
Gostei dos que foram sacados e dos que entraram. Gosto do Miguel, mas eu viria com o Luiz Felipe. E o Elvis eu já tinha cantado a pedra. Eu acho até que taticamente fica do jeito que a gente imaginou que ia ficar. Nominalmente, não na íntegra. Vamos torcer para funcionar. Kleber Zorzinho, para você essas duas mexidas da Macaca, o que pretende o técnico hoje não é o Santana, né? O Gabriel Remédio com estas duas mexidas, Kleber. Ele pretende dar um pouco mais de tranquilidade para o time, né? O Elvis é o jogador que pisa na bola, um pouco mais de qualidade. Eu gosto da entrada do Miguel, acho que é um jogador voluntarioso. Para mim, acerta o treinador Ponte Pretano. É o comecinho do segundo tempo para você ligado aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, placar de 1-0 para o Londrina. Londrina, nesse momento, está na zona do rebaixamento, mas evidentemente dá uma animada. Afinal de contas, o time vai conquistando a segunda vitória no campeonato. Aroma das Ervas tem muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra os melhores produtos da Aroma das Ervas nos melhores supermercados de hortifrutis. Olha a Macaca chegando, Elvis empurrou para Diego Tavares, dominou, traz para o pé canhoto, ele bateu, olha o desvio, para fora, mas não valia. Não valia a finalização ali dentro da pequena área do Danilo Barcelos. Mas foi uma jogada perigosa da Macaca, hein, Pepe? É isso, o Elvis achando o Diego Tavares pelas beiradas e depois do cruzamento. E quem tentou a finalização foi o Miguel. O Danilo Barcelos estava ali próximo ao lance, mas foi o Miguel quem tentou a finalização. Pegou de canela e mandou por cima, mas não estava valendo, estava impedido. 1-0 para o Londrina no Majestoso. Da família Sato para sua mesa, Sato Pai, Sato Filho, Glauco Sato, eles comandam Aroma das Ervas. Quer saber mais? Conhecer a linha de produtos aromadeservas.com.br. 3 minutos e meio, segundo tempo, placar de 1-0 para o Londrina, jogo que fecha a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina o time paranense, equipe da esquerda com o Rafael Monteiro, adiantou demais, perdeu para o Potker. Potker chegou a tocar na bola, mas muito forte, a bola sai, vai embora, tiro de meta para Maurício Kozlinski cobrar. Kozlinski está com 34 anos, goleiro experiente, fez boas defesas no primeiro tempo, evitando não só como gols da Macaca na etapa inicial. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor, tem agilidade na entrega, tem preços competitivos e também cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Bem marcado, o Diego Tavares perde a bola volta para Lucas Márcio, o capitão do Londrina, levanta a bola para o grande ataque, Márcio Silva chega para cortar, David Braz tira, poderia ter dominado a bola, cai no peito do Lucas Marques, ele mata o peito, coloca no terreno, tem ladrão, chega bem Potker para recuperar, Elvis de primeira para Tavares, bola curta do Diego Tavares para o Júlio, lá perdendo a bola, Londrina recupera, sai jogando aqui atrás com Rafael Monteiro, mais atrás ainda para Caio, domina o garoto, alto de apenas 21 anos, a primeira direita para André Dominique, parou, prendeu, ele pensou, empurrou para Vitinho, Vitinho consegue a devolução para o André, ele carrega a bola pela meia, falta para cima dele, cometida pelo Danilo Barcelos, meia direita, falta para o Londrina. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Alô, J. Rodrigues, tá ligado? Ju, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está pelo YouTube, deixa o seu like, entra no inscrito, se inscreva no canal, participe conosco. Tá por aqui o Júlio, tá por aqui também o João Tedesco. A galera em peso acompanhando nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem falta para fazer a cobrança, o time do Londrina vem para a bola, Thales, pé direito levantou, subiu para afastar Potker, ela volta para Tavares, recolhe, domina para Macaca, chance para o contra-ataque, vai encarar a marcação, já escapou também da falta, carrega a bola, vai ter que escapar de novo da falta, aí chegou na pressão, Rafael para tentar tirar, Tavares, boa jogada, aí o campo atrapalhou. O campo atrapalhou porque tinha ali uma grama levantada. E o Tavares tentou carregar a bola praticamente parou naquela região do gramado, hein, Pepe? É isso, agora o Tavares foi muito bem, ganhou na velocidade na hora de fazer o cruzamento ali. Depois que ele driblou 3 vezes, o Rafael Monteiro foi atrapalhado pelo campo. Infelizmente, perdeu a chance ali o Diego Tavares. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
Agora com 6 minutos e meio, 6:30, segundo tempo. Você já sabe que no tic-tac do tempo de embalo desta emoção eu confirmo. Nona rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira de futebol. Moisés Lucarelli segue 1 para o Londrina, 0 para Macacaê do Pinheiro. Pintou cartão, PP. Cartão amarelo para o Júlio. A gente já vinha falando das chegadas atrasadas do garoto no primeiro tempo. Agora acertou de novo o jogador do Londrina. Está amarelado, Júlio Boles. Beleza, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Aqui domina Gabriel Lacerda para o time do Londrina, leva a bola para a linha lateral, levanta a bola para o campo de ataque, Iago Teres, marcação do Júlio, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, agora marca também o André Lima, Iago Teres tentou levar melhor, Júlio dá o bote, sai girando, driblando pelo meio, passe no comando, era pro Pote que ele estica a perna, caiu, recupera pro Londrina, empurra pela meia para Bruno Santos, deixou para Thales, Thales na meia direita, empurrou na ponta para Vitinho, já tem a passagem por fora do André, Vitinho recolhe, domina, puxa pra canhota, levanta pra ninguém, bola direto pra fora, é tiro de meta. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na mega loja em Sorocaba. Vamos juntos neste segundo tempo, você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 1-0 para o Londrina. A Ponte sai jogando mal, perde a bola, lateral de graça no 0800 para o Londrina bater. A galera quer que o técnico mexa de novo, a galera da Macaca. Lateral já cobrado aqui pelo Rafael Monteiro, ele volta a bola, recobra Gabriel Lacerda. Faz a inversão, a bola chega lá na direita para o André Dominique. Parou, prendeu, olhou, pensou, cercado, marcado na marginal do campo, ele encontra Vitinho. Vitinho ajeita pela meia pra Brunão. Brunão sai da ponta, vem pra meia, volta de novo para André Dominique. Parou, prendeu, olhou, pensou, deixou para Gabriel Lacerda, foi muito forte o passe, não foi tão forte não. Ele chega para dominar, para, segunda, tem André Luiz com opção, prefere o passe no corredor para Iago Teles, autor do gol, até aqui foi dando vitória para o Londrina por 1-0. Recebe, domina Rafael Monteiro, sai da ponta, vem pra meia, gira para cima na marcação do André Lima. Ainda ele agora fica encurralado pelo Diego Tavares, mesmo assim arranca um lateral. Tem lateral para bater o time do estado do Paraná, o time de Londrina. É o Tubarão, que aqui em Campinas está vencendo pelo placar de 1-0. Chega lá atrás, Danilo Barcelos, Márcio Silva não acha a bola, Porfírio. Chega na cobertura, na hora H, o Márcio Silva aparecia inteiro no lance, de repente ele sobe, a bola passa. Quase o Londrina chega perigosamente. Tem lateral para bater o time do Londrina. 0-0 no segundo tempo, 1-0 para o Londrina. Gol marcado no primeiro tempo pelo Iago Teres há 24 minutos. A Ponte veio para o segundo tempo com o Elvis. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Londrina. Vem para a bola Rafael Monteiro. Levantou na entrada da grande área o desvio de cabeça. A bola fica fácil nas mãos do Diogo Silva. Chamou, falou, Tigrão. Não encaixou bem a marcação ali com o Danilo Barcelos como segundo volante, hein? Não encaixou. Ele e o André Lima não casou. E o Elvis, não vamos esperar que o Elvis vai marcar, né? Tem que mexer de novo, não deu certo. Barcelos jogando com a bola nos pés bem, marcando, tá perdido. Tá uma barata tonta assim, não consegue achar a bola. E o Londrina se criando, nesse momento, ficando mais com a bola do que a Ponte. Talvez, como o Danilo foi agora para uma função de marcação para liberar o Elvis, talvez seja uma boa daqui a pouco, até porque ele vai cansar, tá voltando de um longo período aí, depois da cirurgia no joelho. Talvez seja uma boa pensar aí no Rodrigo Souza, com o primeiro volante, liberar um pouquinho o André Lima e liberdade total para o Elvis. Não deu encaixe, é preocupante a situação. Londrina tenta vir para o campo de ataque, chega bem na cobertura o garoto Miguel para recolher e dominar para Macaca, soltou ali pelo meio para o David Braz, acabou errando, já recupera o Londrina, parte com a bola dominada, Vitinho, vai pelo setor direito, ele domina, traz a bola para Canhota, prende, segura, deixou curtinho ali na cabeça do grande círculo para André Luiz, soltou para Thales, Thales ajeitou, calibrou, bate muito mal, longe do gol, é só tiro de meta para Macaca. E atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora com 11 minutos de bola rolando o segundo tempo.
futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Majestoso, jogo que aliás fecha esta nona rodada. Londrina 1, Tubarão vence 0 para Macaca. Edu Pinheiro. É o seguinte, Londrina nesse momento ultrapassa a Ponte é penúltima colocada, congela nos 7 pontos. Quem comanda a Série B é o São Bernardo com 17, em segundo o Náutico com 16. O Náutico goleou o Operário 6-2 dentro de Ponta Grossa. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos, você ligado conosco. Aqui Londrina já recupera de novo, bora com André Luiz do Círculo Central. Trabalha para André Luiz. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, chega até a risca no meio campo. Salta o jogo para Lucas Marques. Meteu a bola na ponta para Rafael Monteiro. Bola longa, chega também Diego Tavares. Faz a função de marcador, recupera para Macaca, empurra pela meia para Júlio. Júlio tem a posse de bola dominada. Agora é o Iago Teles que reclama que o Diego Tavares sem bola deixou o braço. Ficou caído o Teles, o lance segue, bola para Diego Tavares. Ajeita, domina para Macaca e demorou para tocar. Recuou para André Lima pela meia para Elvis. Elvis recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém, ninguém sai da marcação, aí fica difícil. Elvis de 3 dedos tenta o lançamento, chega, defesa para cortar. Elvis tentou de primeira, a bola bate, rebate, sobra pro Londrina. Lá na ponta, recolhe, domina Thales, passou Bruno Santos, sem Iago Teles do outro lado, ajeitou na entrada da grande área, bate em cima do Márcio Silva, sobra da bola, volta pro Londrina, recebe Lucas Marques, se sinalizou, espera a passagem na ponta, para receber Rafael Monteiro, ele cruza, Márcio Silva chega de cabeça para cortar. André Lima ajeita a bola com Danilo Barcelos. A Ponte tenta saída rápida pela meia para Potker, perde a bola, foi desarmado. Londrina fica com a sobra. Bruno Santos para Iago Teles, dominou, puxou longe do gol. Mandou longe do gol. Tá chegando quase lá no brinco, hein, Pepe? Pegou muito longe, a bola chegou a sair do estádio Moisés Lucarelli. Londrina que vai vencendo por 1-0, Boles. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado conosco, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. A Ponte em campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que fecha esta rodada. Tá perdendo pelo placar de 1-0, resultado ruim, negativo da Macaca, por isso a Ponte vem pra cima, buscando empate, domina Diego Tavares, já no último terço do campo, ele balança pra cima da marcação, que agora é dupla, soltou na ponta para Júlio, linha de fundo, caprichou no cruzamento, saiu do gol Kozlinski pra fazer a defesa. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 13h40, segundo tempo, e o jogo, Gleger? Eu esperava uma melhora um pouco maior do time Ponte Pretano, né? Apesar que a equipe do Londrina tá ganhando jogo. E aí baixa a linha, né? Fecha ali a entrada da bola, tá dificultando demais as ações. Ponte Preta precisa ser um pouco mais efetiva, participação dos laterais, encostar um pouco mais os volantes também para ter essa bola no meio de campo, para tentar evoluir as jogadas. O jogo realmente é duríssimo para o time Ponte Pretano, que nesse momento não dá para dizer. Eu falava, né? Olha, se voltar como começou o jogo, é bem provável que ela empate e vira o jogo. Nesse momento, o Londrina conseguiu equilibrar o jogo, dificultando demais as ações Ponte Pretano. Londrina que tem hoje a estreia de Rogério Micali, técnico campeão olímpico com o Brasil em 2016. Vem a Ponte com Elvis, empurrou na meia para André Lima, carregou já na área, cortou, limpou, fintou, caiu, pediu pênalti, o árbitro no campo mandou seguir. Ficou no chão André Lima, o árbitro no campo mandou seguir. Londrina fica com a sobra, Iago Teles meteu um bolão na ponta pro Vitinho, ganha na corrida do David Braz, já passou pedindo como foguete o André, bola pra Brunão na área, bateu cruzado o Diego Silva, a sobra ainda pra André, cruzou pra boca do gol, tira Júlio, rebote, volta ainda pro Londrina, Iago Teles fez o passe, recebeu, dominou, Brunão empurrou pra Iago Teles, de frente pro gol, ajeitou, tentou a finta, foi desarmado na sequência, falta pra cima do André Lima. E a Ponte pressiona o árbitro querendo o pênalti, Pepe. Eu fiquei com a impressão que o André Lima foi tocado, que o pé dele foi chutado pelo camisa número 15, o jogador Gabriel Lacerda, que inclusive está caído aqui, mas eu fiquei com a impressão que o André Lima foi tocado sim, Boles. É lance polêmico, o VAR está checando o lance, o árbitro aproveita para ir em direção ali ao Gabriel Lacerda, que está caído. Quero a opinião dos comentaristas com auxílio da TV. Tigrão, para você, houve o pênalti para cima do André Lima ou não? Não tivemos ainda o replay, ainda não. No primeiro lance, na tomada de cima, para mim agora sim, mais fechado, vamos ver.
Pênalti, pé direito tocado. Juiz mandou seguir pênalti. o jogo. Pra mim, então ele não pênalti. vai dar o pênalti. Pro Tigrão, pênalti pra você, Gleger Zorzin. Eu tenho uma disputa de bola ali, né? Pra mim também ele é tocado, tá? Pra mim também eu teria dado o pênalti também. Mas é um lance difícil, porque tem a disputa de bola, né? Mas pra mim, pênalti. O árbitro não deu, mandou seguir, a Ponte já vem para 2 mexidas. Vem para André Lima de novo no corredor para Diego Tavares, recolhe, domina, tentou colocar na área, voltou para Diego Tavares, cruzou, chegou a defesa para cortar, Gabriel Lacerda com a sobra, pressionado, não quis nem saber, colocou a bola para fora. Luiz Felipe lateral e pro Rodriguinho. Como é que é? Luiz Felipe e Rodriguinho já no time da Ponte. Torcedor da Ponte incentiva, a bola para Júlio, ameaça cruzar, não cruza, deixou para Elvis foi dividida, bateu no Iago Teles e saiu. E saiu na bronca com o Iago Teles, que reclamou que queria lateral pro Londrina. Elvis, boa bola pro Diego Tavares, dominou, tentou invadir a área, na direita bateu cruzado pra boca do gol, chica, defesa para cortar. Iago Teles com a sobra, ele tira, volta para Júlio, joga na área, Júlio, ajeitou, calibrou, pé direito, cruzou pra boca do gol de cabeça, o desvio do Miguel, volta ainda pra Macaca, lá na ponta, Porfírio pra Barcelos, cruzou, a bola foi desviada e o Kozlinski sai do gol pra fazer a defesa e já faz a reposição rápida, encontrando ali pela meia Thales fez o passe para Brunão, Bruno Santos parou, prendeu, olhou, pensou, girou, agora sim é o Brunão para Lucas devolve para Thales, recomeça o Londrina. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Bola fica aqui na direita com Rafael Monteiro, recobra o goleiro Maurício Kozlinski, sai jogando com o pé com Caio dentro da grande área, pressiona Elvis, levanta a bola para o campo de ataque, de cabeça rebate a zaga Macaca, sobra da bola, volta para Thales enfiou no comando, Bruno Santos não foi, vai voltar de graça para Macaca, recomeçar no campo defensivo, 1-0 pro Londrina. Estamos com 18 minutos e meio da etapa final. Vamos juntos aqui na Bandeirantes nesta segunda-feira. Estamos no FM 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os 2 ponte-bretanos estão prontos para entrar, mas a bola não para. Márcio Silva, aí tentou o lançamento errado para o Porfírio, porque agora a bola vai sair, chegou no limite e ainda cometeu a falta o Porfírio para cima do André Dominique. Agora sim as 2 alterações. Pepe. Saindo Júlio, garoto da lateral direita, com a camisa número 2, para a entrada de Luiz Felipe, atacante, com a camisa número 11, vamos ver quem vai jogar desse lado. E saindo também o William Potker, com a camisa número 9, para a entrada de Rodriguinho com a 90. Portanto, o técnico hoje, Gabriel Remédio, só tem mais uma alteração. Boles. Gleger, não foi a noite que o torcedor esperava e que o próprio Potker esperava, principalmente depois daquele gol que ele perdeu incrível no primeiro tempo. Ele sai para a entrada do Rodriguinho e eu aproveito para pedir para você o comentário em relação ao Luiz Felipe, que entrou no lugar do Júlio. O Luiz Felipe é um jogador interessante, eu gosto das características do Luiz Felipe. Agora o Potker, né, teve a chance no primeiro tempo, tá faltando confiança pro Potker. Tá faltando confiança, é um jogador decisivo, é um jogador que briga, que luta, né, tá todo momento lutando ali, tentando a bola, querendo a bola, mas hoje realmente não foi uma noite inspirada do Potker, infelizmente. A Ponte está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. De cabeça tira Márcio Silva, André Lima vai brigar, também escora de cabeça, chega André Luiz para o Londrina, faz o passe para Rafael Monteiro, que já deixou para Iago Teles, empurrou no comando para Bruno Santos, tentou passe atrás, espirrada, volta para Thales ajeitou, dominou, boa bola para Brunão, cortou, limpou, fintou, disparou, golaço! Gol do Londrina! Belo gol de Bruno Santos, tem a 9 estampada na camisa. Ele recebeu na entrada da grande área, limpou e meteu no ângulo esquerdo do Diogo Silva, que pulou, mas nada pôde fazer. O Londrina amplia em Campinas. Bruno Santos, um belo gol.
20 minutos do segundo tempo, tá registrado. Londrina 2-0 para Ponte Preta. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é a qualidade, perfeição do chute do Bruno Santos. De perna direita fez um golaço no estádio Moisés Lucarelli, ampliando a vantagem do Londrina nesta noite. Bruno Santos, artilheiro do Tubarão nesta temporada. 10 gols no ano, o quarto neste Campeonato Brasileiro da Série B, Boles. É, Tigrão, e fez um belo gol. Aí a situação que já era complicada para Macaca fica ainda pior. 2-0 para o Londrina. A Ponte, depois no primeiro tempo que poderia ter liquidado, errou ou não conseguiu, em alguns momentos deu azar, mas faltou tranquilidade nas finalizações, cometeu uma falha, 1-0. Voltou o segundo tempo, nós imaginávamos o quê? Exatamente o quê? Que a Ponte mantivesse aquele ritmo do primeiro tempo. E ela caiu. O time tombou de bico. Mas foi pelas alterações? Não, me parece um time cansado, me parece um time que voltou sem intensidade, e a gente já dizia há algum tempo que o Londrina estava melhor, que a Ponte não estava achando a bola, que o encaixe do Barcelos não funcionou, né? E aí, tudo que não poderia acontecer, aconteceu. Tomou o segundo gol. Para mim, liquidada a fatura. A Ponte não tem poder de reação. A reação que ela mostrou no primeiro tempo desapareceu na segunda etapa. E como a Ponte está pegando menos e correndo menos, o Londrina está tendo espaço, subiu as suas linhas, já poderia ter feito o segundo gol, não fez, e agora bota a bola na rede. Faz o segundo gol e para mim liquida. Não porque não tenha tempo para reação. O que a Ponte não está mostrando é futebol para reagir. Vem embora Macaca, bola aqui na direita, recebeu, dominou, Luiz Felipe, encarou marcação, entrada na grande área, tentou para Elvis, tocou mal. Chega lá atrás a defesa do Londrina para cortar. Recuperação jogando com Thales. Thales recolhe, domina, gira para cima da marcação do Luiz Felipe. Consegue o passe pela meia para Lucas Marques. Se mandou Vitinho pé direito. Ele prefere o passe com André Dominique. Com isso sai jogando na tranquilidade o time paranaense. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Cartão pra quem? Miguel, garoto da base, camisa 17 da Macaca. Informação para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Londrina já mexe, vem ganhar 32 no Tubarão Paranaense. 8h30 da noite, horário oficial de Brasília. O jogo começou às 7. 2-0 para o Londrina. A Ponte vai perdendo mais uma posição. Iniciou a rodada na zona do rebaixamento, vai caindo para o 19º lugar, sendo ultrapassado pelo Londrina, que vai para o 18º, e os times vão permanecendo na zona do rebaixamento. Aí para colocar para fora, tem lateral para bater o time do Londrina no campo ofensivo, setor esquerdo. Vai mexer o time do Londrina, a equipe do Micali, que vai estreando com o pé direito, PP. É isso, primeira alteração no Tubarão, saindo o Thales, camisa número 96, para a entrada do 32, João Tavares. Portanto, João Tavares 32, no lugar do Thales, que deixa o campo com a 96. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Uma bola lá do Brunão Santos, praticamente indefensável pelo Diogo Silva, né? Tanto é que ele não conseguiu chegar. 2-0 pro Londrina, situação complicada na Macaca no jogo, Gleger. Exatamente, né? Que batida do Brunão, hein, cara? Tirou literalmente, jogou lá na gaveta. Aí não tem goleiro que pega, é difícil. Na entrada da área, né? Belíssimo chute. Agora é o seguinte, né? É aquilo que a gente tava falando, o Tigrão falou agora, e é verdade, né? A Ponte voltou muito mal no segundo tempo. Mesmo as substituições que a gente achava que poderia elevar o nível técnico da equipe, caiu, né? Não elevou, mas nem manteve. Caiu o nível. Então a Ponte não consegue jogar e o Londrina é melhor no jogo até agora e merece o gol, merece o segundo gol. O clima esquenta entre Vitinho e Porfírio, PP. É isso, um lance ali, o Diego Porfírio reclama que o Vitinho deixou o braço, mesmo após a bola ter saído, e aí já junta todos os jogadores, uma confusão. Tudo que a equipe do Londrina queria, esfriar o jogo, fazer cera. Londrina que vai batendo a Ponte Preta por 2-0 e conquistando a segunda vitória na Série B. Alguns dos jogadores do Londrina estão tirando os próprios companheiros, né?
Tá caído ali o Porfírio, acho que é o Tavares, que alega que foi atingido depois daquele início de confusão. Tudo começou com o Porfírio e com o Vitinho. Houve uma encarada, o próprio Bandeirinha tentou ali entrar no meio, agora o árbitro tá chamando os dois. Lembrando que tem o VAR, né? Se tiver algum tipo de irregularidade, se bem que o VAR às vezes, né? Naquele lance que a Ponte reclamou de pênalti, não houve a revisão, pelo menos não chamou o árbitro para revisão. Ele tá chamando ali, acho que é o Porfírio, tem um outro jogador que ele chamou também, mas enfim, é o Porfírio e o Vitinho, né? Os primeiros que estiveram ali na confusão. Deu cartão para outro jogador, que não é o Vitinho. Eu não consegui identificar não, Bolis. Acho que é o Lucas Marques. Tá ali Lucas Marques é o 8. É. E pro David Braz ele vai mostrar também. É isso, também. e também para o David Braz, correto. E pros dois que iniciaram a confusão não houve nada, né? Porfírio, inclusive, já se levantou. Agora os dois se cumprimentam, inclusive. Porfírio e Vitinho. É isso. Aconteceu exatamente isso. Então, cartão pro Lucas Marques e pro David Braz. Por esta confusão, começou com Vitinho e Porfírio e depois continuou. O outro amarelou os dois. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Ele não autoriza o reinício do jogo, o árbitro Tailan Gomes, em função de que tudo isso está sendo revisado pelo árbitro de vídeo. Se houve alguma agressão, algo do tipo, aí o árbitro é acionado e ele vai para a cabine do VAR. Ele vai pro VAR ou não vai? Vai pro VAR, ó. Vai fazer a movimentação, ele vai pro VAR. Vai pro VAR o árbitro, alguma agressão, algo do tipo, não sei se de algum jogador do Londrina ou de algum jogador da Ponte, mas que ele vai pro VAR, ele vai, Pepe. Vai pro VAR. O VAR hoje é o carioca Rodrigo Carvalhães de Miranda e o árbitro Tailan Azevedo Gomes foi chamado e está indo até a cabine do VAR. Vai pro VAR então o Tailan Gomes. E aí, Tigrão, houve alguma irregularidade no lance? Alguma agressão que, por exemplo, justificaria um cartão vermelho? Teve empurra e no primeiro contato, quando fica com aquele negócio igual briga de bode, o Porfírio e o jogador do Londrina, o Vitinho, eu acho que o Porfírio deu uma adiantada na cabeça ali, não sei se é isso que ele viu. Depois o próprio Porfírio fica caído e aí não deu para ver. As câmeras, pelo menos da transmissão, não pegaram, né? Agora, o time da Ponte virou uma confusão. Sabe quem tá de lateral direito ou não? Quem tá de lateral direito é o Diego Tavares, que era o cara mais agressivo do ataque da Ponte. Olha aí, agora aparece o jogador do Londrina dando um movimento de soco no Porfírio. Sobe o braço, deixa o braço no rosto. O Porfírio tem um efeito retardado, ele cai com um delay, mas tomou uma muqueta sim. Não dá para ver o número, eu acho que é o Brunão. É o capitão, quem que é o capitão do Londrina? O capitão é o 8, né? Que recebeu o cartão amarelo, inclusive. Vai ser expulso. Vamos aguardar, o árbitro ainda está na cabine do VAR, né? Uma certa demora, né? Você tem ali o VAR, não tem muito o que ficar analisando, né? Jogadores na expectativa, o VAR aqui do Majestoso é um pouquinho à esquerda, né? Do banco de reservas, ele é ao lado praticamente do banco de reservas do visitante, entre o banco de reservas e o vestiário da arbitragem. E o árbitro do Amapá segue vendo o lance de um possível cartão vermelho. Houve uma sugestão ali do árbitro de vídeo. Muita demora, o torcedor fica na vaia, né? Vaia com razão, porque demora demais. E a gente fica na expectativa qual será a decisão do árbitro. Ele segue ali na cabine do VAR, todo mundo na expectativa, o jogo dá uma esfriada. Já tá aquele tempo, né? Que não tá tão calor assim, né? Ô, Bolis, foi um soquinho. Sabe o que? Tem bastante cabeça agora na frente. Ele vai para a decisão, ele vai puxar o cartão vermelho. Ele vai expulsar o camisa 8. Ó, tá expulso o 8. Um soquinho na bochecha direita do Porfírio. Ele expulsou o Lucas Marques. Eu disse. É isso, né, Pepe? É isso, o Lucas Marques expulso. Ele tira o cartão amarelo e dá o cartão vermelho direto para o capitão do Londrina, Lucas Marques, camisa 8. É aquilo que você havia dito, Tigrão, que o 8 acabou empurrando, né, e deixando aí o braço, enfim, agredindo o jogador da Ponte. Um soco assim, bem sutil, mas foi vou falar com bastante concentração.
na bochecha direita do Porfírio. Eu tenho medo de... Foi isso. Na bochecha direita do Porfírio. Deu até uma amassadinha assim. No slow motion. Deu até aquela afundadinha assim na pele, né? Sabe quando afunda e volta? Mas de levinho. Mas deu. E tinha muita cabeça na frente do rosto. Só que a câmera pegou. Foi bem expulso. Foi bem expulso. Só que isso tudo aí é muito ruim para a Ponte, né? Porque parou o jogo, esfriou, a Ponte já estava jogando mal. Ah, mas agora vai ficar com um jogador a mais. Tudo bem, um jogador a mais, mas a Ponte não produz. E agora com essa esfriada, vamos ver quanto tempo ele vai acrescentar. Que é o sinal que faz agora o David Braz, mostra o pulso. Aquela coisa de sempre. O futebol tá muito pobre, né? E esse negócio do VAR aí também, vou falar pra você um negócio, hein? É muito chato. Vem a Ponte, cruzamento ali para entrada na grande área, chega a defesa para cortar, insiste André Lima para tentar ainda a recuperação da bola, Bruno Santos foi para dividir a Ponte, agora tem um jogador a mais, o Bruno Santos mesmo assim briga, recupera e vem para o contra-ataque o Londrina, contra-ataque puxado pelo João Tavares, que acaba sofrendo a falta, o lance segue, Iago Teles recolheu o domínio, encorou a marcação, traz para o pé direito, agora para o pé esquerdo, ele clareia, bate Diogo Silva! Um tapa na bola do Diogo Silva, evitando o terceiro gol do Londrina, que tem escanteio, Pepe. Iago Teles mais uma vez levando perigo ao gol da Macaca, dessa vez finalizou de perna esquerda e o Diogo Silva teve que se esticar todo para impedir o que seria o terceiro gol do Londrina, escanteio para o Tubarão. Pintou um cartão ali, acho que pro Danilo, não, David Braz já tinha, então foi Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, ele acertou o João Tavares ali no momento da corrida, está amarelado Danilo Barcelos. Já o Londrina fará duas alterações, o 17 e o 18 vão entrar no time paranaense. Inclusive um jogador aproveita para cair agora no círculo central para que a substituição seja feita. Não, o árbitro não autoriza não. E aí ele se levantou. O André Luiz que vai sair. É o 7 é o Vitinho. É o Vitinho que caiu? Isso. Bola para a área, ela passa por todo mundo, sobra para a Macaca aqui pela direita. Diego Tavares é quem domina. Ele recolhe e domina 33 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Londrina. E a Ponte já vem para mais mexida. Jonathan Cafu. Vem aí no time da Macaca. Miguel é quem domina, ele bota na frente, faz boa finta, Vigor a grande área, bateu colocado, bateu para fora. Na esquerda do gol é tiro de meta, Pepe. Foi muito bem na finta o garoto Miguel, mas na hora da finalização pegou mal, mandou a bola por cima e o Vitinho volta a cair novamente. A placa já sinalizou, é ele quem vai deixar o campo para a entrada do Juninho 77. E é claro que o atacante do Londrina aproveita para ganhar mais minutos, confirmando a alteração, na verdade é o 17. É 17 e 18. Isso, vai sair o Vitinho, vai entrar o André Cardoso e o 18, Paulinho Mocelin vai entrar, já vai subir a placa. A gente já confirma no lugar de quem que vai entrar. Paulinho Mocelin no lugar do 11. Iago Teles, que passa a braçadeira de capitão agora para o Kozlinski. Iago Teles deixando o campo para a entrada de Paulinho Mocelin. Boles. Esse tipo de situação, né? Todo mundo viu que o Vitinho, ao ser alertado que iria ser substituído, ele cai. Aí o outro não deixou a alteração ser processada. Seguiu o lance, a hora que a bola parou, o que o Vitinho fez? Caiu de novo. O lance deveria a arbitragem ser mais rígida, né, em relação a esse tipo de situação aí. Então, David Braz foi embora? É isso, saiu David Braz com a camisa 33 para a entrada de Jonathan Cafu com a 19. Última alteração na Ponte. Fala aí, Tigrão. O time da Ponte virou uma confusão, né? Para mim, a grande decepção aí, e ele não tem culpa disso, mas não encaixou. Você presta atenção como que tá completamente perdido, inclusive tá amarelado. O Barcelos, Danilo Barcelos. Mas não deu encaixe. O Londrina deita e rola no meio de campo. Nem ele, nem o André Lima marcam. O Elvis, eu nem vou falar nada. E o Londrina tomou conta do jogo, né? Uma alteração, não se adaptou ali à nova função o Danilo Barcelos. Ele está perdido e se arrastando em campo. E o Londrina
com um jogador a menos. Olha a Ponte chegando, a finalização, Kozlinski! Cafu bateu de primeira, Maurício Kozlinski fez uma grande defesa, PP. É isso, a bola passou no segundo pau, o Luiz Felipe ajeitou de cabeça e o Cafu de perna esquerda finalizou. Boa defesa do goleiro Kozlinski. E aí o jogador do Londrina cai novamente, dessa vez eu não consigo ver o número no costado. Que é o lateral, o André Dominique. O André Dominique, correto, 13, e o Luiz Felipe tá ali, reclama muito pela cera feita pelos jogadores do Tubarão. Gleguer, duas defesas, né? A gente ficou devendo aquela defesa do Diogo Silva, o chute cruzado do Iago Teles, rasteiro, que ele pegou a bola, quase ainda toca na trave e acabou saindo. E agora essa defesa aí do Kozlinski. Gostaria que você conceituasse ambas, Gleguer. A do Kozlinski foi mais em cima dele, né? Foi em cima dele a finalização, 7,84. Mas a do Diego Silva foi boa, hein? 7,92. Foi quase uma defesaça, por muito pouco, né? Não foi uma defesaça nos critérios de Gleguer Zorzin, que é o nosso comentarista especialista. Só lembrando que já estava a Ponte com um a mais, né? Já tinha sido expulso há alguns minutos o Lucas Marques, e o Londrina poderia ter feito o terceiro gol, mostrando toda a apatia, a desorganização e a bagunça que virou o time da Ponte. E não é por conta das alterações, só mudança de posicionamento, né, da saída do Tarek para que fosse na dele ali o Barcelos, foi suficiente para que a Ponte não achasse mais a bola no meio de campo. É isso que aconteceu. O Elvis não entrou bem, não entrou bem também o Miguel, que aliás já está amarelado, e também não entrou bem o Luiz Felipe. Londrina Então desarrumou com a chance casa para da bater Dutra. pro gol. Pega Diogo Silva. Jogada do Brunão no contra-ataque. Quase o Londrina marca o terceiro gol. Aqui tenta o Rodriguinho. Acaba não dominando. O Londrina mexeu. Isso, as duas últimas alterações do técnico Rogério Micali. Os dois laterais. Saiu o André Dominique com a 13, entrou o Cauê Leonardo 21 e saiu também o Rafael Monteiro para a entrada do Everton com a 6. Tá bom. O Everton 2, perdão. 2, né? Isso, ele entrou no lugar do 6, Rafael Monteiro. 21, Cauê. E aqui o Cafu tenta o cruzamento, pega muito mal, longe do gol, é só tiro de meta. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos de cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo os 1932733760, 32733760. Logo os materiais elétricos em Campinas. Vamos entrar na reta final do jogo. A Ponte vai perdendo em casa. Resultado péssimo. Perde 2-0 para o Londrina. Londrina vai passando a macaca. A Ponte vai perdendo mais uma na Série B. Perdendo mais uma posição no 19º lugar nesse momento. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Já tem um apito final aqui na Bandeirantes Campinas, no comando do Edu Pinheiro. Desce a macaca com o André Lima, recebe pelo setor direito, empurrou para Diego Tavares, se mexeu Jonathan Cafu, ele sai da ponta, vem para meia, parou para André Lima para Cafu, Cafu olha para a área, prepara o cruzamento, agora corta, puxa para o meio direito, prepara o cruzamento, vem por baixo, escanteio para a macaca bater, Pedro Piscinato. É isso, Cafu fintou ali, o Everton depois fintou de novo, acabou ganhando o escanteio, Elvis vai fazer a cobrança, Márcio Silva na área. Com a 10 estampada na camisa, gol do portão da linha do trem, né? Da linha da FEPASA, gol da FEPASA, o Elvis vem para a cobrança. Quase 40 minutos, partiu para a bola, levantou para a boca do gol de cabeça, chega a defesa para cortar, a bola passou ali pelo Miguel. Sorda a bola pro Londrina, vem Brunão, ele não para, incansável Brunão. Botou na frente, esperou o contato chegou e o Diego Tavares vai ser expulso. Barcelos. Ah, o Barcelos? Isso. Não, Tavares. Barcelos é outro jogador, esse é o Diego Tavares. O Tavares, tá certo. Obrigado, Bolis. Diego Sexto Tavares. Cartão amarelo para jogadores da Ponte Preta, Diego Tavares, amarelado. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de Balobesto, você vai confirmar a Série B do Campeonato Brasileiro. Está terminando a 9ª rodada aqui no Majestoso. Segue Londrina 2, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Pois é, macaca penúltima, 19ª com 7 e pega no próximo domingo, às 6 horas, no Rei Pelé, o CRB. Bandeirantes.
Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, é o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você aqui no rádio. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o futebol, a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Aqui vem Miguel, vai encarar a marcação, ele sai da ponta, vem para o Londrina, nem sentiu o jogador expulso, né? Tá tranquilão lá atrás, se defende, só o Brunão fica um pouquinho mais à frente. A Ponte tenta, roda a bola, Elvis para André Lima parou, empurrou, tentou, Cafu, erra o passe. Recupera o time do Londrina, aí sai jogando mal também o time paranaense com o João Tavares. Bola recuperada pela Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Elvis na direita para Tavares, Tavares devolve para Elvis. Elvis que entrou no intervalo de 3 dedos. Bola na área para Luiz Felipe, recebeu, dominou, linha de fundo, prepara o cruzamento, ele não cruza. Volta na meia direita para Elvis. Elvis levantou para a boca do gol. Koslinski sai do gol para fazer a defesa. Ele já faz o passe ali por dentro, ó, para o João Tavares, que meteu no comando para Brunão. Recebeu, dominou, tem a chance, vai marcar mais um. Dominou, limpou, Diogo Silva saiu, rolou na entrada da grande área, finalização, é gol do Londrina! Gol do Londrina! Acho que foi o Tavares ou Paulinho Mocelin. E o número do Londrina não dá pra gente ver. Mas o gol está confirmado porque o Brunão de novo carregou no contra-ataque. O incansável Bruno Santos, ele teve a chance até para finalizar. E aí apenas rolou pro seu companheiro. O André Cardoso, com a 17 estampado na camisa, meteu uma bomba. Passou para o Diogo Silva. O zagueiro da Ponte ainda tentou tirar, mas não deu. O Londrina marca o terceiro gol e mata o jogo com 10 em campo. 42 está registrado, Londrina 3, Ponte Preta 0, PP. Mais uma partida em que expõe a fragilidade defensiva da Ponte Preta. Terceiro jogo consecutivo onde a defesa da Ponte Preta é vazada 3 vezes. É um absurdo essa defesa da Ponte Preta, zagueiros, laterais, tudo uma bagunça, uma invenção do hoje técnico Gabriel Remédio, e vai perdendo para o Londrina, que vinha de 6 jogos sem vitórias, Boles. É uma derrota realmente dolorida, né? Que vai causar ferimentos no time da Ponte, em toda essa situação que a Macaca está vivendo, o próprio torcedor na bronca. Enfim, 3-0 para o Londrina. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra salsichas Seara e toda a linha Seara no Ica Atacado. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vamos chegar a 44 segundo tempo, você ligado no YouTube, a Ponte tem falta, Elvis levantou, bola curta, nem pra colocar essa bola na área o Elvis conseguiu. Voltou pra Barcelos, vai daí Barcelos, uma bomba à direita do gol. Vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, PP. E muitos protestos e xingamentos da torcida ponte pretana, tanto para os jogadores quanto para a diretoria da Macaca. Já dentro do apito final, os comentaristas terão mais tempo, né, para discorrer sobre o assunto, sobre essa derrota, pelo momento da Macaca, né, no campeonato, momento já vivido e no qual os reflexos acabam ocorrendo dentro de campo. Vamos lá, Pepe. Público total 2.843 torcedores, uma renda de R$ 68.200. Já vai subir a placa dos acréscimos. Os jogadores não vão falar, né? Provavelmente não, já se recusaram a se concentrar de ontem para hoje em função dos salários atrasados e não devem conceder entrevistas ao final da partida. Então a gente não vai nem perder tempo, a gente vai mandar direto pro Edu. Fechou. 7, né? 7. Mais 7, isso. André Lima, domina ali na entrada da grande área, foi bloqueado, de volta a bola para o Márcio Silva, Ponte tem a posse de bola aqui na direita, campo ofensivo, Cafu soltou para Tavares, ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou para André Lima, bola na fogueira, André Lima gira, Bruno Santos marca, Márcio Silva de primeira para Barcelos empurrou para Elvis recolheu, dominou, olhou para a área, cruzou para a boca do gol, bola fica viva, chega de qualquer maneira a defesa para cortar.
Toca de cabeça André Lima para Tavares. Tavares levantou para a boca do gol, tentou Miguel, subindo a defesa para afastar. Do outro lado, a sombra da bola fica para o time do Londrina, que acaba perdendo a bola. Chegou ali na cobertura o Porfírio, mas a bola saiu. Então é lateral para o time do Londrina bater. Aroma das Ervas é muito mais sem sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra os melhores da Aroma das Ervas nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Torcedor protesta no Majestoso e com razão, momento difícil da Macaca, já há algum tempo, né? E fica cada dia mais insustentável. A Ponte perde por 3-0 no seu estádio. Bola para Tavares, ele recebe, domina, sai da ponta, vem para meio, marcação, pressão ali para cima dele do João Tavares. Bola empurrada do outro lado para Barcelos. Barcelos deixou para Miguel. Miguel recolheu, dominou, tem Porfírio um pouco mais à frente. Vai encarar a marcação do Everton. Sai da ponta, vem para o meio. A Cauê também auxilia. Porfírio volta por dentro. Barcelos faz a inversão. Ela chegou na entrada da grande área. Recolheu, dominou Luiz Felipe. Colocou aqui na ponta. Domina, ajeita. Na entrada da grande área, Cafu. Voltou a bola para Tavares. Tavares domina, tentou limpar para bater pro gol. Soltou na ponta para o Luiz Felipe. Sai da ponta, vem para meia, leva a marcação. Colocou na área. Chega a defesa para cortar e vem contra-ataque. Vem Londrina. Bruno Santos recolheu, dominou já no campo vencido. Encara a marcação do Márcio Silva. Colocou boa bola para Mocelinho. Olha a chance no quarto, rolou pelo meio, vai pintar mais um pro Londrina, chute no canto, é gol! Gol do Londrina! André Cardoso a checar com a 17 estampado na camisa, mais um contra-ataque do Tubarão, contra-ataque mortal. De novo com o Bruno Santos, rolou pro Mocelinho, Mocelinho poderia ter batido pro gol, e aí fez assistência na entrada da grande área para finalização. O jogador do Londrina chegou batendo, fazendo o quarto gol. Diogo Silva ainda chegou a tentar tocar na bola para evitar, mas não deu. O Londrina amplia, 47 minutos. Segundo tempo, tá registrado 32. No Majestoso, foi o camisa 32, agora sim, João Tavares. João Tavares com a 32 estampado na camisa, 4-0 pro Londrina, Pepe. É isso, mais um absurdo, mais um vexame. A Ponte Preta vai passando bem ao lado do seu torcedor aqui no estádio Moisés Lucarelli. Londrina 4-0 na Ponte Preta, uma vergonha. Vem de novo a Macaca, tentando com o André Lima, ele ajeita, domina, fez do passe para Tavares. Tavares olhou para a entrada da grande área, tem o Cafu, ele prepara o cruzamento, levantou para boca do gol de cabeça, o toque é gol! Miguel, gol da Ponte! Gol da Ponte! Miguel, o garoto, tem a 17 estampada na camisa. Jogada na direita, o cruzamento para a área. Miguel subiu mais do que a defesa do Londrina. A queima-roupa sem chance para Kozlinski. Marca o primeiro gol da Macaca, Miguel. Felizmente não dá nem para dizer que o torcedor da Macaca tá fazendo festa, né? Porque é praticamente um gol de honra da Macaca. Miguel colocou lá dentro. 48 minutos, segundo tempo, tá registrado. A Ponte diminui com Miguel. Londrina 4, Ponte Preta 1. Não deu pra você, Kozlinski. Bola vai pro fundo do gol. Diminui a Macaca e o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é justamente a reação da torcida ponte pretana. Ao invés de comemoração, muitos protestos e críticas, tanto aos jogadores quanto para a diretoria. Aqui Cafu tentou a entrada na grande área, a finta acabou sendo desarmado. Londrina recupera lançamento para Bruno Santos, agora não dominou, a bola saiu. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Vamos bater 50, o árbitro vai ter o jogo até 52, 7 minutos acrescidos pelo Taylan Gomes. Macaca na direita, domina Tavares, caprichou no cruzamento para a boca do gol, olha a chance de mais um cruzamento, a bola ficou viva, tentou o Rodriguinho de bicicleta, Miguel, a bola foi desviada, Kozlinski pegou. Se ela não bate ali no zagueirão do Londrina, a bola tinha endereço, hein, Pepe?
tinha endereço, mas foi travado ali na tentativa de finalização. E agora o goleiro Kozlinski cai no chão e vai ganhando tempo. O Londrina que vai conhecendo sua segunda vitória nesta Série B. Vai chegando a 8 pontos o Londrina. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. 50 minutos e meio, o árbitro vai autorizar o reinício do jogo. Ainda não, tá checando o lance, houve uma agressão em cima do Kozlinski, é isso que o árbitro está checando. Tá conversando ali com o árbitro de vídeo, que é o Rodrigo Sá, do Rio de Janeiro. E agora ele autoriza a cobrança na falta para o time do Londrina. 51, vai terminar o jogo, já já o apito final, 4-1 para o Londrina. Mais uma noite triste para o torcedor pontepretano, sofrendo com o momento do time fora das 4 linhas, que acaba evidentemente refletindo em campo. Mocelin no comando para Brunão, pintou mais um, ele driblou, Diogo Silva ficou sem ângulo, traz a bola para o pé direito, colocou mesmo assim pro gol, a bola tocou no pé da trave e foi embora. Quase o Bruno Santos fez o dele. Quase seria o segundo, né? Porque ele já tem um, Pepe. É isso, já tem um gol e uma assistência nesta partida. Bruno Santos, artilheiro do Londrina nesta temporada. Carrega a bola o Miguel lá pela esquerda, ele sai da ponta, vem para B, procurou quem pela meia para Elvis. Elvis dominou, calibrou para bater, rolou na direita para Tavares, linha lateral da grande área, tentou empurrar para Elvis, conseguiu que cruza para ninguém. Longe do gol, cruzamento do Elvis, é só tiro de meta para o Londrina, o árbitro vai pedir a bola. Vai terminar o martírio para o torcedor da Macaca. Uma derrota acachapante, triste noite para o torcedor da Macaca, apita o árbitro. Termina o jogo do Majestoso. O Londrina vence bem a Macaca, 4 para o Londrina. 1 para a Ponte conhece a 6ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, perde uma posição e termina nesta nona rodada, na 19ª colocação. 1 para a Ponte, 4 para o Londrina. Algum indício aí de que algum jogador vai falar, algo do tipo, ou podemos seguir para o apito final, Pepe? A gente vai tentar, vai fazer nosso papel. O Porfírio foi o primeiro jogo a deixar o gramado, passou correndo aqui, pulou a placa de publicidade, já desceu em direção ao vestiário da Ponte Preta. O Márcio Silva está vindo por aqui, o Diego Tavares também. Vamos tentar, vamos ver se os jogadores falam após essa derrota vergonhosa da Ponte Preta de 4-0 para a equipe do Londrina, mesmo com um jogador a mais desde o segundo tempo. Diogo, vamos dar uma palavrinha? Diogo, o que a torcida da Ponte Preta pode esperar de reação? Terceira vitória consecutiva tomando goleadas. Primeiro não é vitória, é derrota, né? Bom, você lembra que eu falei lá em Recife? O que mudou? Nada, né? Claro, temos a nossa parcela de contribuição. Tem falado direto para que a gente entenda o nosso momento. Estou falando o nosso aqui, dentro de campo aqui, que é onde a gente pode controlar. A situação está difícil e eu estou pedindo, gente, vamos nos organizar, vamos fazer o simples. Não adianta agora, a nossa luta agora, de momento, é fazer os 45 pontos. Mas aí nós estamos falando de acesso. A gente tem que ter a consciência, o momento agora, a situação do clube é a gente se organizar, se juntar todo mundo, fazer o simplesinho, que foi o que o Londrina fez. O Londrina veio, simplesinho, fechadinho, suportou o momento nosso que foi muito bom ali no início e depois conseguiram ser felizes na finalização. Isso a gente tem que fazer, só que aí a gente está fazendo ao contrário. A gente está indo, falando de acesso, falando de liderança. O nosso momento é esse aqui agora, o momento é de nos juntar, de nos unir, de fazer o simples e muito bem feito, para que assim a gente pode sair dessa situação. Nós jogamos num time que é muito grande, então é normal que a torcida vai protestar, a torcida não vai ver que nós estamos com salário atrasado, que nós estamos com dificuldade. Eles vão pensar só no resultado, que é normal. Então cabe nós ter jogadores, ter cabeça fria, consciência, resiliência, sabedoria, suportar o momento, para que a gente, o mais breve possível, já possa sair dessa situação. Agora o Danilo Barcelos vai falar aqui também com a gente. Conseguiu fazer os gols que mataram a partida e um resultado muito ruim para a Ponte Preta. E o que fazer para sair dessa situação?
Mas um resultado ruim, né? Primeiro tempo, no meu modo de ver, muito bom. Nosso, até o gol tomado de novo. A gente, quando acaba saindo atrás, dificulta muito mentalmente. A gente está tendo todo jogo que correr atrás. Acredito que a gente estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo. Enfim, segundo tempo desastroso na parte de todos. A gente tentou ir de qualquer forma e acabou tomando uns gols que não é normal tomar. Enfim, uma derrota tem que levantar a cabeça. Ô Bolis, o Elvis nesse momento está concedendo entrevista ali para a TV, a gente vai aguardar aqui, vamos ver se o Elvis... Ele tá falando para a TV, ele vai ter que falar para o rádio também, né? Sim, ele fala. E os líderes aqui, o Diogo Silva, o Danilo Barcelos conversaram com a gente aqui, o Diogo Silva mais uma vez expondo aí as fragilidades financeiras que a Ponte Preta vive, citou aí, dizendo que pessoas falam de acesso, o Eberlin falou isso na nossa entrevista há uma semana atrás, e ele deixando claro que a briga da Ponte Preta, neste momento, no Campeonato Brasileiro da Série B, é contra o rebaixamento. O mínimo que a Ponte Preta precisa fazer nesse momento, nesse primeiro turno de Série B, é os 45 pontos, para ver se consegue escapar do rebaixamento. O Elvis está saindo por aqui, provavelmente vai falar, camisa 10 da Ponte Preta, pedindo desculpas ao torcedor ponte-pretano aqui. O Elvis está caminhando aqui, vamos tentar falar com o Elvis. Elvis, palavrinha aqui pra gente. Elvis, camisa 10 da Ponte Preta, vai falar no microfone aqui da Rádio Bandeirantes. Não, falar que... Primeiro que eu vou falar só dentro do campo. Fora todo mundo já sabe o que está acontecendo, eu não vou ficar aqui falando para depois estar botando na minha conta. Agora dentro do campo, o que a gente fez hoje, acabei de falar ali na TV, foi vergonhoso para nós jogadores, e eu, como um dos líderes do elenco, tenho que assumir. Foi vergonhoso, minha partida também. E infelizmente o que a gente fez hoje com o torcedor aqui o mínimo é pedir desculpas e trabalhar agora para melhorar o quanto antes. Temos um campeonato inteiro pela frente ainda, é só o começo. Mas temos que rever muita coisa aí e eu espero que tudo se acerte para a gente fazer um campeonato de maneira tranquila e que o torcedor nosso merece. Agora quem veio aqui hoje é só pedir desculpa mesmo, que foi uma vergonha e, como eu falei, eu sou, acho que, o principal culpado. O Elvis, vamos ver se ele vai falar mais. Assessor de imprensa Paulo Santana tirou o Elvis daqui. Portanto, o último jogador a deixar o gramado, Elvis, camisa 10 da Ponte Preta, falando no microfone da Bandeirantes, após a derrota de 4-0 da Ponte Preta para a equipe do Londrina. Beleza, valeu, muito obrigado ao Pedro Piscinato, PP. Havia uma situação de que os jogadores não falariam, mas acabaram falando, pelo menos 2 jogadores, e a gente vai repercutir estas falas dentro do apito final que vai começar na sequência. Aqui deu Londrina. Londrina volta a vencer na estreia do técnico Rogério Micali, faz 4-1 na Macaca, em pleno estádio Moisés Lucarelli. A Ponte fecha a rodada na 19ª colocação e vai buscar a reabilitação contra o CRB no próximo domingo, jogo difícil lá no Rei Pelé. Afinal de contas, o CRB ontem ganhou do Sport em pleno estádio da Ilha do Retiro, em Recife. O Sport era o líder da competição, mais um compromisso difícil para Macaca na Série B. Mas tudo isso e muito mais você acompanha na sequência dentro do apito final aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui
Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Público 2.843 com 68 mil de renda é prejuízo certo. Meus amigos, Tigrão comentando se você acha que no primeiro tempo a macaca deu pro gasto, porque com 55 segundos o Danilo Barcelos chutou uma falta no travessão com o Kozlinski deu um pequeno toque para escanteio. Depois, a 8 minutos, o gol incrível pedido pelo Potker, que quis servir aí o David da hora, e a zaga salva 2 vezes. Aí o gol do Londrina 24, Iago Teles, ex-Guarani 1-0, falha da dupla de zaga. A 39, a Ponte entrou 3 vezes. Uma, o zagueiro salvou. A outra, o Kozlinski defendeu. E na terceira, o Tarek chutou na trave. E a 48, o Diego Tavares, chute cruzado, chutou pra fora. Agora, o segundo tempo, meu amigo, foi um avalanche. O Bruno Santos perdeu logo no início, assim, perdeu um gol do Londrina. O Diogo Silva, ele pegou 1-14. Diogo Silva pegou outra 32. Diogo Silva pegou outra 37. E no meio dessa confusão, o Londrina foi fazendo, com o Bruno Santos 2-0, o gol mais bonito na noite. André Cardoso marcou 3, marcou 4-0 e o garoto Miguel de cabeça descontou aos 48. Oi, Tigrão, comentando, hein? Ponte 1, Londrina 4. O primeiro tempo da Ponte foi razoável, né? E o segundo tempo, inexplicavelmente, eu não sei se é a parte física, se é a parte mental, se é a parte tática, que também virou uma confusão, a Ponte não jogou mais nada. Inclusive, quando ela fica com um jogador a mais, com a expulsão do número 8 da equipe do Londrina, o Lucas Marques, ela tomou mais 2 gols com um jogador a mais. Então essa tentativa de trazer o Barcelos, que ela não aconteça mais, esse negócio de jogador que é coringa, né? Às vezes dá nisso, né? Então ele estava fazendo razoavelmente bem ali uma segunda linha pelo lado esquerdo, às vezes vinha por dentro, bateu uma falta bonita no travessão e depois, desgastado fisicamente, ele foi fazer ali um primeiro volante. E aí ele ficou como barata tonta, não é culpa dele, não é a dele. Ele não está com condicionamento físico para isso, né, para essa correria. Ficou totalmente perdido. E aí o André Lima, sem ter o primeiro volante, também não sabia se saía, se ficava. O Elvis, como disse, ele disse: eu entrei muito mal. Eu sou o principal culpado. Quer dizer, lógico que aí tem um pouquinho de sarcasmo, tem também aquela questão do jogador falar: não, a culpa é minha, não é de quem não está cumprindo as obrigações. Tem um pouco de um ar sarcástico, tem um pouco também de desabafo, mas tecnicamente entrou muito mal. O Elvis não produziu absolutamente nada, como de resto os outros jogadores que entraram. Então, num primeiro tempo, onde a gente até que nem concordou muito com a escalação da Ponte, acho que não era um jogo para 3 volantes, mas o time estava intenso, o time estava com velocidade, saiu perdendo ao final dos 45 minutos por 1-0, mas não merecia, com 2 bolas nas traves do Londrina, com boas defesas do Kozlinski, e o volume, o que sinalizava para nós? Se a Ponte voltar assim para o segundo tempo, pode virar o jogo. Mas o time voltou morto, cabisbaixo. Foram feitas 2 alterações no intervalo.
e elas, infelizmente, não frutificaram, não surtiram efeito. Veio o Miguel 17 no lugar do David da hora e veio o Elvis no lugar do Tarik. Eu teria colocado, ao invés do Miguel no intervalo, o Luiz Felipe. Mas isso é detalhe, né? Então, se não estava bem escalado, jogou bem. Quando, teoricamente, o time ficou mais organizado, mas aí ninguém correu mais. A defesa não acompanhava, o meio-campo não acompanhava. E o Londrina, muito melhor preparado fisicamente, jogando inteligentemente em velocidade no contra-ataque, foi fazendo os seus gols, chegou a fazer 4-0, mesmo com um jogador a menos quando ganhava por 2-0. Pois tomou um gol no finalzinho que não mudou absolutamente nada na história do jogo. Então a partida pode ser contada em duas etapas distintas e completamente diferentes. Primeiro tempo de razoável para bom da Ponte. Segundo tempo, circo dos horrores. Espetáculo dantesco, desrespeitoso, ninguém querendo nada. É reflexo do bastidor, é reflexo do extracampo, mas não teve esse reflexo no primeiro tempo. Por que é que o time parou no intervalo? Depois do intervalo e parou e não jogou mais no segundo tempo. É um desafio para Freud. Eu não consigo responder. Teria acontecido alguma coisa no vestiário? Teria sido prometida alguma coisa para o intervalo? Pelo menos uma notícia? Ou é só cansaço físico? Não sei. Mas no segundo tempo, a Ponte não voltou. Trancaram o time dentro do vestiário e jogaram a chave fora e o time não voltou. E aí o Londrina deitou e rolou pelo segundo tempo. Para mim, placar justo a favor do Tubarão, lá do norte do Paraná, Eduardo. Muito bem, olha, público 2.843 com 68 mil de renda, a Ponte toma 4-1, é penúltima colocada com 7 pontos. Oi, Gregor, chegou a sua vez. Edu, eu também acho que o Londrina mereceu o resultado por tudo que fez, mesmo no primeiro tempo da Ponte mais contundente, pressionando, a gente via uma organização, né, do time do Londrina. Nós falávamos, inclusive, hoje, sobre a questão da troca de treinador, né? O Micali chegou por lá e aí a pressão para o lado dos jogadores aumenta e o Londrina soube responder, né? E conseguiu, digamos assim, fazer um jogo. Você vê, olha só, os gols no segundo tempo agora, tudo contra-ataque, né? Quem puxava o contra-ataque? O centroavante, o Brunão. Ele era que puxava, então isso daí era tudo estratégia. Deixa os caras vir, eles estão desesperados e nós vamos explorar o contra-ataque. E a estratégia de jogo, é aquilo que eu sempre digo, né? Não adianta nada você escalar bem, falar, não, eu tô escalando esse aqui, A, B, C ou D, mas se você não tiver uma estratégia, se você não tiver para aquilo que você vai enfrentar preparado, você não vai ter êxito no jogo. E foi o que aconteceu, né? Aparentemente a Ponte ela não se preparou para aquilo que ela ia enfrentar, que era um Londrina fechado, que era um Londrina marcando muito, explorando os contra-ataques. Virou uma bagunça, né? O segundo tempo estava totalmente desorganizado. A Ponte só correndo atrás e ela consegue, por exemplo, tomar 2 gols com um jogador a mais. Né? 2 gols. Tava 2-0 a hora que foi expulso o jogador do Londrina e a Ponte ainda conseguiu tomar mais 2 gols com um jogador a mais e não conseguiu criar absolutamente nada, né, com 2 jogadores a mais, com um jogador a mais. Não conseguiu. Então, realmente, uma noite para se esquecer. Eu acho que o problema não é só dentro de campo. O Diogo Silva falou, o Elvis falou, né? A gente sabe que o problema extra-campo começou a influenciar. Até então, eu estava dizendo, olha, os caras estão correndo uma barbaridade, os caras estão lutando, tá indo, mas a hora que toma o gol, você vê que o emocional derrete o emocional do time da Ponte. Literalmente, derrete. A Ponte não consegue. E o exemplo, sabe o que é ou não? É você analisar o primeiro tempo de hoje e depois o segundo tempo. É simples, é só analisar. Como é que pode um time que joga um primeiro tempo como jogou o time da Ponte, criando, chegando, né, perdendo gols, né? E depois do segundo tempo? É um time totalmente diferente. Não dá pra entender. Tigrão falou, eu falei, olha, se a Ponte voltar pro segundo tempo, como ela começou o jogo, ela vai empatar e vai virar.
Porque ela tinha contundência, mas aí é o emocional, né? Não adianta, não tem como. Não teve o ajuste, as substituições não andaram, né? O Miguel, ele faz o gol, mas praticamente que ficou sumidaço. O Elvis também, que é o jogador de pisar na bola, de fazer o time evoluir, de fazer o time criar, né? Não conseguiu jogar bem também. E aí nós vimos o que aconteceu. Então é lamentável, né, o resultado. É lamentável tudo que está acontecendo com o time pontepretano. E, claro, o torcedor quer uma resposta. Seja ele fora ou dentro de campo. Mas agora, Edu, começou a ter a resposta, não resposta fora e também dentro do campo, os jogadores não estão conseguindo dar essa resposta ao torcedor. É triste e o resultado realmente é complicadíssimo. E olha lá se não vier mudanças, principalmente na comissão técnica, hein? Diz aqui, ó, boa noite, tem que cair o presidente, tem que cair o Eberlin e tem que cair o técnico, não dá mais pra tanto jogo ruim. Henrique Matheus Vani, obrigado, Henrique. Primeiro tempo, 1-0, em placar final, 4-1 para o Londrina com 2.800 de público. Já, um show de defesas, Kozlinski do Londrina, ex-Guarani, e do Diogo Silva, agora 21-17. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, apito final aqui na Bandeirantes e agora são 21h20. O que vem? Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A ficha técnica majestosa, Ponte com Diogo Silva no gol, Júlio, menino de 18 anos na lateral direita, David Braz e Márcio Silva, dupla de zaga, Diego Porfírio na lateral esquerda, Danilo Barcelos, André Lima e Tarik, Diego Tavares, David da Hora e o Potker. Assim começou a macaca. As alterações no intervalo, a Ponte perdeu de 1-0. Saiu o Tarik, entrou o Elvis e saiu David da Hora
para a entrada do garoto Miguel. E depois tivemos a 19 segundo tempo, sai Júlio, lateral direito, entra Luiz Felipe, que é atacante, e também sai Potker, a 19 segundo tempo, entra Rodriguinho. E a 35 sai David Braz e entra Jonathan Cafu. A equipe hoje do técnico Gabriel Remédio, que é auxiliar, porque o Rodrigo Santana, mais uma vez suspenso, pela expulsão contra o Atlético de Goiás pela Copa do Brasil, jogo onde a Ponte foi eliminado lá em Goiás. Olha, o Londrina com Kozlinski, ex-Guarani, André Dominique, depois Cauê Leonardo, Caio, Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro, depois o Everton, André Luiz, Esponte, Lucas Marques e Thales, depois o João Tavares, Vitinho, depois André Cardoso, Iago Teles, ex-Guarani, depois Paulinho Mocelin e o Bruno Santos, ex-Guarani. Técnico Rogério Micali, fazendo a sua estreia, ele que foi campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira. Olha, cartão amarelo, quem apitou foi o Tailan de Azevedo Gomes do Amapá. Um monte de cartão amarelo para a turma da Ponte aqui, o Tarek, o Júlio, o Miguel, o David Braz, Danilo Barcelos, Diego Tavares e cartão vermelho para Lucas Marques do Londrina a 30 do segundo tempo. Vamos aos gols aqui no primeiro tempo, 1-0, gol do Iago Teles a 24, 1-0 Londrina. Segundo tempo, 2-0 Bruno Santos a 20 minutos. André Cardoso marcou a 42, 3-0. De novo, André Cardoso, 4-0 a 47. E o menino Miguel de cabeça a 48, 4-1 Londrina. Público 2.843 e a renda 68.200. Já já, as defesas do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Atenção, na Série C, Vagalume marca pro Maranhão, é mole ou não? O jogo é lá em Aracaju, Confiança 1, Maranhão também 1, Vagalume de pênalti, é o terceiro gol do Vagalume. Briga com o Vagalume, você vem, hein? E Tibúrcio também joga no Maranhão. E atenção, ainda a Série C, a Inter de Limeira ganha do Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, 1-0. Coitado do Marcelo Fernandes. Ele deixou a Ponte aqui, né? Técnico foi campeão com a Ponte da Série C, numa situação danada que todo mundo conhece. Ficou um bom tempo parado e pegou o Botafogo da Paraíba. Já é a terceira derrota do Marcelo Fernandes. Oh, que fase, Marcelo Fernandes. Vamos lá, 4-1 para o Londrina. Vamos às defesas, hein? Vocês se lembram daquele derby de agosto de 2022, um sábado pela manhã? A Ponte ganhou de 1-0, gol de Fecim, mas um balaço lá no gol de entrada, hein? E quem que era o goleiro do Guarani? Kozlinski. E hoje, quem que é o goleiro do Londrina? E o Danilo Barcelo, com 55 segundos. Eu vou fazer que nem o Fecim. Eu vou fazer que nem o Fecim. Vai, Bolis! Danilo Barcelos, pé canhoto na bola, ele bate direto, explode no travessão, Kozlinski que ainda chegou a tocar na bola. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, uma paulada. Bom, goleiro, o nome dele é difícil, né? Já pensou pro Boris na... Kozlinski, que é duro, rapidinho, hein? Com 2 minutos, aqui, agora é Diogo Silva. Diogo Silva trabalhando, quem é que chuta, hein, Bolis? Vem para o primeiro ataque, Londrina, boa, bola enfiada pro Bruno Santos, ele bate cruzado, espalma, Diogo Silva. Resposta do Londrina, o jogo começa quente, tem escanteio. Bruno Santos e o Brunão. Vamos lá, 0-0, 8 minutos, começou quente, tudo isso no comecinho, hein? 8 minutos, gente, o Potker, ele poderia ter dado uma cavada, mas ele serve o David da hora. Só que o David estava com uma marcação. Esse marcador, que é o André Dominique, chuta contra o Patrimônio e o Caio salva de cabeça. Olha que... é a defesa do jogo. Se os comentaristas acharem que o Caio tá valendo, porque foi uma defesa, ele salvou de cabeça, vai, Boris. Olha a Macaca chegando, saiu na cara do gol, Potker vai marcar, rolou pelo meio, toque pra trás, a bola vem entrando em cima da linha, tirou o zagueiro do Londrina. Uma chance incrível pra Macaca. Tem mais ponte, Danilo Barcelos aqui pra canhota, levantou na segunda trave nas mãos do Kozlinski. Mas aí vamos lá, 21 minutos, tava 0-0, hein? Diogo Silva contra Iago Teles, ex-Guarani, hein, Bolis? Livre, leve solto pelo meio, olha por um lado, toca pro outro lado, a bola chega no Iago Teles, carregou na entrada da grande área, vai bater uma bomba, espalma, Diogo Silva! Uma paulada do Iago Teles na entrada da grande área, cai no canto. Aí o Londrina fez 1-0 com o Iago Teles, vamos ter trabalhado, passes rápidos, e a 39, gente, a 39, a Ponte teve 3 chances, na primeira, chuta David da hora. O zagueiro quem é? É o Caio, o mesmo que tirou de cabeça, salvou, bateu nele. Aí vai pro André Lima, chuta, Kozlinski defende. Tarik sobra pra ele, chutou na trave, num bloco só, 39, foi isso que aconteceu. Na ponte vem pro ataque, David Braz, boa jogada na direita, cruzou, a bola foi desviada, sobrou, é agora a chance, incrível! Tira o Caio! Com o Kozlinski vendido, voltou André Lima, uma bomba, Kozlinski de novo! Espalma o goleiro do Londrina numa paulada do André Lima, Pepe! É isso, a Ponte Preta tem que finalizar. Na sequência que não deu tempo, o Tarik chutou na trave, foram 3 aí. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Segundo tempo só deu o Diogo Silva, hein? Vamos lá, 14 minutos. É que saiu um pênalti, um suposto pênalti que a Ponte reclamou do André Lima. A Ponte reclamava e no contra-ataque, lá vai o Londrina. Pega a ponte com o Elvis, empurrou na meia para André Lima, carregou já na área, cortou, limpou, fintou, caiu, pediu pênalti, o árbitro no campo mandou seguir. Ficou no chão André Lima, o árbitro no campo mandou seguir. Londrina fica com a sobra, Iago Teles meteu um bolão na ponta pro Vitinho, ganha na corrida do David Braz, já passou pedindo como foguete o André, bola pra Brunão na área, bateu cruzado o Diego Silva, a sobra ainda pra André, cruzou pra boca do gol, tira, Júlio. Foi uma bola rasteira difícil, o Lucas Marques chutou, hein?
20 minutos, 2-0, Brunão, belíssimo gol no ângulo, sem chance. Vamos lá, aqui a 32, de novo o Diogo Silva. E quem chuta? O Iago Teles. Sofrendo a falta, o lance segue. Iago Teles recolheu, domínio toda a marcação, traz pro pé direito, agora pro pé esquerdo. Ele clareia, bate, Diogo Silva! Um tapa na bola do Diogo Silva, evitando o terceiro gol do Londrina, que tem essa foi difícil também. 36, o Cafu, Jonathan Cafu, que acabou de entrar. Gente, entre a marca do pênalti e a pequena área, lá estava o Cafu. E o que foi que ele fez, hein, Boris? Olha, chegando a finalização, Kozlinski! Cafu bateu de primeira, Maurício Kozlinski fez uma grande defesa, Pepe. Mas bateu tanto quanto fraco, Kozlinski encaixou. Eu acho que é só isso que eu tenho. E teve uma que não deu tempo de tirar. Paulinho Mocerim chutou um contragolpe, grande defesa do Diogo Silva, mas não deu tempo porque na sequência já fez o terceiro gol. Eu tinha muita coisa para anotar, não deu para anotar. Gleger, deu para você entender, hein, Gleger? Deu para entender sim, e pelo grau de dificuldade, aí é onde eu tiro as minhas conclusões. Foi aquele chute do Barcelos, aquele primeiro lance no comecinho do jogo. Eu acho que se ela não toca no Kozlinski, ela entraria e seria um golaço. Para mim, o grau de dificuldade é altíssimo, essa é a defesa do jogo. Logo a 55 segundos. Oi, aniversariante, fala Tigrão, a defesa. Vou nessa também. Lance que o Leandro Boles, ainda frio no jogo, estava fazendo aquecimento, alongamento das cordas vocais, mas pegou bonito, hein? Ele e o Kozlinski. E o Boles descreveu geladão, mas quem sabe, sabe. Comecinho de jogo, mas foi na pinta. Com absoluta fidelidade e o talento de sempre, o Boles descreveu a defesa do jogo exatamente assim. Vem pra cobrança, termina o Barcelos, pé canhoto na bola, ele bate direto, explode no travessão, Kozlinski ainda chegou a tocar a bola. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, uma paulada do Danilo Barcelos do meio da rua. A bola subiu, de repente uma queda incrível. O Kozlinski desviou a bola, tocou no travessão, foi embora, escanteio. Público 2.800, 4-1 pro Londrina. Na sequência tem as notas, o gabarito é bronca pra todo mundo. Já com o Tigrão e Gleger. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Greger, 4 Londrina, nota do jogo. 4,5, Edu. Demorou. Ô, Tigrão, a nota do jogo? Primeiro tempo da Ponte, segundo tempo do Londrina, nota 6. 6, já melhorou, tá vendo? Oi, Greger, o que falar do Diogo Silva, hein? Se ele foi culpado em um dos 4 gols, ou nos 4 gols, ou em parte dele, pelas defesas que fez, Diogo Silva. Pra mim não teve culpa nenhum dos gols, tá? E ainda fez algumas defesas. Nota 5. Menino Júlio, lateral direito, 18 anos, a Ponte renovou com ele até julho de 2029. Você falou bem do menino, início segundo tempo, Tigrão. Como pode, tá apoiando bem, recompõe, volta. As jogadas estavam do lado dele, Diego Tavares e Júlio. Júlio e Diego Tavares. Oi, Tigrão, Júlio saiu a 19 do segundo tempo. Foi bem, mas estava muito ansioso. E aí tomou um cartão amarelo, né? Ele dá uma chegada, às vezes, com um pouquinho de excesso. É natural pela idade, tá querendo mostrar serviço. É assim mesmo. É assim que funciona. Aí foi sacado, mas, meu Deus do céu, a alteração desarrumou tudo, né? Que aí vem o Luiz Felipe no lugar dele e vai o Diego Tavares jogar de lateral. Veja bem, a Ponte com o Diego Tavares na primeira linha pelo lado direito, com o Barcelos de primeiro volante. Aí ficou... Tem muito gênio no futebol, né? Tanto na administração, como na direção técnica e como nos palpites. Às vezes, muito prejudiciais, né? A Ponte virou uma confusão no segundo tempo, todo mundo perdido, e o Júlio foi bem, Eu acho até que ele foi sacado porque estava com essa ansiedade muito acima, poderia ser expulso, mas merece voltar a ser titular lá contra o CRB, e ele foi um dos pouquíssimos destaques, apesar de discreto, ainda discreto, mas um dos pouquíssimos que se salvaram. Nota 5,5. Dupla de zaga, David Braz e Márcio Silva. David Braz saiu a 35 segundo tempo. Olha o Greger, no primeiro gol essa dupla foi envolvida, gol do Iago Teles. No segundo gol, o David Braz, que estava mais próximo do Bruno Santos. No terceiro gol aí já tinha saído aí o David Braz, mas o Márcio Silva na fita no terceiro e no quarto gols também. A dupla. Não gostei. 4,5 para os dois. David Braz e Márcio Silva, Tigrão. Podemos chamá-la de peneira. Nota 3. Ô Greger, Diego Porfírio, lateral esquerdo, jogou com a número 13, foi seu quinto jogo, veio de Pouso Alegre. Esse Diego Porfírio é aquele que teve um problema na justiça, de aposta, já pagou, tá tudo certo. Ficou muito tempo parado, tava no Pouso Alegre, veio pra Ponte, jogou o tempo todo. Diego Porfírio. Sumidaço, hein? Nota 4. Você, Tigrão, explique Danilo Barcelos, que chutou a 55 segundos, uma no travessão, numa cobrança de falta, no gol de entrada. A função dele no primeiro tempo e a função dele no segundo tempo, né? Como é que foi? Danilo Barcelos. Danilo Barcelos no primeiro tempo, ele fazia uma segunda linha pelo lado esquerdo. Quando eu falo segunda linha, é aquela parte ofensiva. E às vezes vinha por dentro, fazia a diagonal, estava fazendo um jogo bem razoável, sem muita função de marcação. Segundo tempo, com as alterações, com a saída do Tarik,
Ele foi jogar de primeiro volante, aí ficou completamente perdido, a zaga lenta, fraca e exposta. Então, Danilo pelo primeiro tempo, 6. Pelo segundo tempo... Desculpa, Tigrão. Repita, 6 pelo primeiro tempo. 3 pelo segundo, média 4,5. André Lima, outro volante, hein, Gleg? Ele jogou, foi a 7ª partida dele, veio do Paysandu. André Lima, que teve o lance do pênalti, né? A 13 do segundo tempo, o pessoal da Ponte reclamou, estava 1-0. Ser marcado, seria a chance da Ponte empatar naquela oportunidade. E o André Lima, ele também chutou uma, a 39 do primeiro tempo, aquele rebolo lá, Gleger. Uma bateu no zagueiro, outro Kozlinski defendeu, outro Tarek chutou na trave. Aquele chute que Kozlinski defendeu foi do André Lima e a nota do André Lima. E para deixar claro também que eu teria dado o pênalti, tá? Pra mim ele é calçado ali dentro da área. Mas a nota eu acho que poderia ter ido melhor. Ele já fez bons jogos aqui pela Ponte. Então hoje a nota dele é 4,5. Tarek, número 38, meio de campo, 33 anos, veio da Ferroviária. Jogou só o primeiro tempo. Só no intervalo entrou Elvis no segundo tempo. Vamos lá, o Tarek, pelo primeiro tempo, que chutou uma na trave a 39, naquele rebolo todo. E o próprio Elvis já deu a nota dele, né, Tigrão? Ele mesmo falou, né, que entrou mal após a partida aí. Tarek pelo primeiro tempo e Elvis pelo segundo. Tarek estava marcando bem, estava destruindo bem, só que é o seguinte, estava amarelado. E aí essa mania de treinador, né? Esse tá amarelado, vou tirar. Mas a alteração independente do amarelo foi coerente, a Ponte precisava atacar. Só que o Elvis entrou muito mal. Então o que não estava assim às mil maravilhas, mas estava quebrando o galho, virou tragédia. 5 pro Tarek. E o Elvis... como ele mesmo falou que a culpa foi toda dele, a nota dele hoje é 2. Muito bem. Diego Tavares, número 7, jogou o tempo todo. Ele que cruzou pro Miguel, né? Faz gol de cabeça. O Diego Tavares, forçado, tal. Probleminha pra finalizar, né, Gleger? Diego Tavares. Só esforçado, né? Tecnicamente muito abaixo. 4 pro Diego Tavares. David da Hora, 26 anos, ele pertence ao Curitiba, mas último clube América Mineiro, foi sua 4ª partida, saiu no intervalo, entrou Miguel. Então, David da Hora, pelo primeiro tempo, teve chance, naquele rebordo aos 39, aí a bola bateu no zagueiro, e também quase teve chance quando o Potker, em vez de dar cavada, passou para ele, mas o erro, segundo o Tigrão, foi do próprio Potker, que teria dado uma cavada aí e não passar pro David da Hora. Então, Tigrão, primeiro tempo, David da Hora, segundo tempo, Miguel, que fez o único gol da Ponte nos acréscimos. O David da Hora hoje só tropeçou na bola, nota 3. E o Miguelzinho também não entrou bem, não. Taticamente, ele não sabia, né, qual era a função dele. Aliás, ninguém sabia. Ninguém sabia aquilo que ia realizar dentro da partida, né? Lamentável, sob todos os aspectos. Mas pelo menos fez o gol ali de honra, não adiantou nada, mas é o segundo gol dele com a camisa da Ponte como profissional. Tem muito marmanjo aí que não fez 2 gols ainda. Então, como um incentivo à base, 5. E o Potker, hein, Gleger? O Potker saiu a 19 segundo tempo, entrou o Rodriguinho. Potker. Chance teve. Tava muito ansioso hoje, né? Jogador experiente, mas teve a bola ali do jogo, poderia ter feito o gol, quis tocar. Não tava legal o Potker hoje, não. Nota 4,5. Bom, ô Gleger, continuo com você, o destaque final dos demais que entraram. Já falamos do Elvis e também falamos do Miguel, que entraram para o segundo tempo. Luiz Felipe, Cafu, que teve chance de fazer um gol. Chutou fraco, Rodriguinho, e emendando para o Gabriel Remédio, auxiliar hoje no banco, porque o Rodrigo Santana, mais uma vez suspenso pela expulsão contra o Atlético de Goiás pela Copa do Brasil. Já contra o CRB, o Rodrigo Santana pode voltar no banco. Para aquilo que armou, pelas alterações, vamos lá, Gabriel Remédio nesse pacote também. Eu não gostei de nenhuma substituição do time da Ponte. Todas, para mim, não deram resultado. E o Remédio, assim, Edu, na verdade ele é o porta-voz ali do Rodrigo, né? Treinaram juntos, né? Provavelmente devem ter, olha, se tiver essa situação do jogo, as trocas são essas. Se tiver essa situação,
são aquelas, né? E isso é muito conversado e discutido com o auxiliar. Mas é difícil, cara. É difícil, sabe por quê? Porque, você vê, o primeiro tempo que a Ponte fez e depois o segundo tempo mostra que é a parte emocional do time, né? Você vê que toma o gol, desaba, derrete o aspecto emocional. E isso deve-se muito ao que está acontecendo fora de campo. Então, assim, claro que a goleada, ela sempre, ainda mais jogando em casa, né? Com um jogador a mais. Ela é dolorida, ela não é fácil. E a nota do Remédio hoje, ela é nota 4. Agora, para a próxima partida contra o CRB, não sei não, viu, Edu? Acho que nós teremos cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar, mas a nota do Remédio hoje é 4, Edu. Boa semana, Gregueira. Um abraço pra você. Deixa eu mandar aqui rapidamente. Amanhã é feriado. Hoje é aniversário do Tigrão. Amanhã exatamente. Hoje é aniversário do Tigrão. Exatamente. Hoje é aniversário do Tigrão. E amanhã é aniversário de Hortolândia. 35 anos, Hortolândia fazendo 35 anos. Então, um beijo grande. A audiência aqui em Hortolândia é gigantesca na Rádio Bandeirantes. Então, um beijo a todos os hortolandenses. E parabéns, Hortolândia, pelos seus 35 anos. Valeu, Edu. Boa noite, um abraço. Valeu, Tigrão. Valeu, Tigrão. Um abraço, bom descanso. Vamos lá, Tigrão. Então, 4 amanhã tem 2 eventos. 2 eventos amanhã, viu? 2 eventos. Mas tem aniversário do secretário e prefeito trabalha. Opa! É aniversário da cidade, hein? Amanhã nós estamos lá, Edu. Amanhã nós estamos lá. Um abraço, valeu. Um grande abraço. Tigrão, os demais que entraram e o Gabriel Remédios no banco, tendo como ao seu lado o grande Edson Abobrão, que brilhou na lateral direita, você mesmo falou, um dos maiores na posição da história da Ponte para o Corinthians, foi para a Copa, subiu com o Guarani em 91, cobrou o último pênalti contra o Curitiba. Edson Abobrão, hein? Realmente uma grande carreira. E tá na Ponte, faz um tempinho tá na Ponte, também fez acordo, ficou 14 meses sem receber, sei lá como é que esse acordo vai ser cumprido. Vamos lá, Tigrão. A nota dos demais. Tem que quebrar o radiocomunicador e o celular. Pra começar aqui a conversinha. Porque ficou, não sei, dizem que é proibido, mas a Ponte deve estar informada do que tá fazendo, né? A TV ficou mostrando o tempo todo o Edson no rádio, no celular, e tinha um outro auxiliar junto, e o Remédio falando no celular, e aquela comunicação. E vendo o jogo mesmo não tinha ninguém. Todo mundo preocupado com a eletrônica, né? E deu certo pro Londrina. Sei quem que estava falando, de repente era um outro assunto qualquer, né? Alguém torceu o pé em casa, melhorou, tá com dor ainda. E o cachorro comeu bem, ele estava meio enjoadinho, não sei. Eu não estou dizendo qual era o assunto. Mas conversaram pra caramba no telefone celular. Primeiro tempo foi melhor, segundo tempo uma tragédia, uma confusão. O Diego Tavares foi o cara que estava guardando posição ali do lado direito. Mas como que ele cruzou a bola pro gol do menino? Né? Como que ele cruzou se ele estava... Lógico, lateral também cruza. Ele avançava, aí tentava ficar ali do lado direito, ora o Luiz Felipe, aí caía por ali o próprio Rodriguinho às vezes. Virou uma confusão. Mas o que mais se comprometeu por ser coringa e tentar contribuir foi o Danilo Barcelos. Poxa, mas estava 1-0 para a equipe do Londrina. Veja bem o que eu vou dizer. Tava 1-0, antes do golaço do Bruno Santos. Eu falei, gente, não deu certo. Não deu certo. Não encaixou. Tem que mudar. Vem aí com o Rodrigo Souza. Tá pregado o Barcelos. Ou saca o Porfírio, que tava também sem produzir nada. Puxa o Barcelos lá na dele, mas para ficar plantadinho. De forma conservadora. Quase que como um zagueiro ali. E aí vem no meio com um outro volante para fechar. Porque tava 1-0, a Ponte poderia achar um gol. Só que o Londrina começou a engolir a Ponte. Por conta dessa vinda do Barcelos por dentro, entre outras coisas. O Elvis, que entrou muito mal, e a gente pediu, a alteração foi feita, né? Aí eu queria no intervalo o Luiz Felipe e não o Miguel. O Miguel, inclusive, fez o gol, é verdade, mas tomou cartão amarelo. Ainda com aquela ansiedade dos meninos, como tomou amarelo também o Júlio.
Mas virou uma confusão. André Lima de segundo, Barcelos de primeiro, o Elvis tentando fazer a transição e não conseguiu, a zaga ficou exposta, virou um caos no segundo tempo. Mas principalmente, além de tudo isso que eu descrevi aqui, que não deu encaixe às alterações e os que entraram não entraram bem, mas principalmente que o time fisicamente não conseguia acompanhar. Arriou. Só faltou sair de ambulância com oxigênio, né? Aquela respiração ali nas narinas. Só faltou isso. Porque o que teria acontecido? O time saiu pilhado e procurando o empate e empurrando o Londrina para trás. Foi melhor do que o Londrina no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 4 e poderia ter sido mais. Porque você mesmo disse aí, ao separar os lances para o quadro a defesa do jogo, que no segundo tempo, entre os goleiros, só deu Diogo Silva. E o que é que isso quer dizer? É que a Ponte não jogou e poderia ter tomado mais. O seu goleiro trabalhou muito e não teve culpa nos gols, exceto no primeiro, mas é muito discutível. Se ele demorou um pouco para sair, se ficou no meio do caminho, se poderia ter vindo com um pouco mais de decisão para fechar o ângulo do chute do Iago Teles. Mas não posso responsabilizá-lo pelo gol de forma direta, mas responsabilizo a zaga de David Braz e Márcio Silva. Sim, bola por dentro ali, não pode entrar do jeito que entrou. E um virando, o outro demorando para fazer o giro. Bom, mas o primeiro tempo foi legal, no segundo tempo acabou. O que teria acontecido? Foi só o preparo físico de novo? E o time no segundo tempo não mostrou mais a mesma pegada? O que teria acontecido? É um desafio para Freud. Já disse isso aqui hoje. Não deu para entender o que aconteceu. Na verdade, o Londrina falou, os caras baixaram a guarda. Agora é hora de bater. E começou a bater. Só que ninguém viu que a zaga, que é lenta e fraca tecnicamente, 9 gols em 3 jogos. 3 derrotas de... Aliás, 10 gols. 3, 3 e 4. E podia ter sido mais hoje. Ninguém viu que não funcionou com o Barcelos arriado fisicamente na frente da zaga e que o posicionamento do André Lima também ficou comprometido por conta de ninguém ter entendido a intenção. Não daria com 1-0 ainda. Opa, não funcionou. Puxa o Barcelos lá na esquerda, tira o Porfírio e vem com um outro volante. Quem que era o volante? Só tinha mais um no banco, que era o Rodrigo Souza. Ninguém viu. Aí vem com o Rodriguinho. Ó, pô, terminou, Edu. Atacantes. Rodriguinho, o Miguel, o Luiz Felipe. E às vezes dando umas estocadas por ali, o próprio Diego Tavares, que fazia a primeira linha e apoiava. E a bola não chegou, né? Então, encerro dizendo o seguinte. Foi bastante conversa, muito trovão e pouca chuva. Eu ia falar um negócio aqui, mas é muito cedo ainda para eu falar o que eu ia falar, né? Mas não recebe, porque não sei o quê. Bom, agora virou também festa, protestar, sem ir para concentração. Contra o América, não foram para concentração, mas ganharam o jogo. Hoje, também não foram ontem para concentração e tomaram um chocolate de um dos lanternas do campeonato dentro de casa. Então, como é que vai ser daqui para frente? Eles é que decidem? Não vou concentrar não. Ou daqui a pouco eles vão falar, não vou jogar também. Hoje é WO aí para chamar a atenção da mídia nacional. Como é que vai ser daqui para frente? É isso aí que a torcida da Ponte vai ter que aguentar? Apesar da gente ter elogiado o primeiro tempo, mas o segundo tempo foi vergonhoso. E os jogadores reconheceram isso. Vexatório. Uma coisa
horripilante. Até quando vai ser assim? Como será contra o CRB? Lá não tem ninguém em casa. Eles vão estar no hotel. Vão sair também? Lá em Maceió? Vão dar uma passeada ali na noite da linda capital de Maceió? Como é que vai ser? É isso que eles vão fazer? Curtir as delícias alagoanas? Porque parece que não tem mais comando. O jogador olha pode falar, não vão concentrar não. E ninguém, por conta da situação, pode chegar lá e falar, vou multar 30% do salário. O jogador vai dizer, mas de qual salário? Qual deles? Então tá assim, tá à deriva. Está à deriva. E como vai ser domingo em Maceió? Tem que ir pra lá e ficar no hotel. Mas eles vão ficar no hotel, vão dizer, tá assim mesmo? Vamos dar um giro aí. Lá na praia da Pajuçara. Que é a mais badalada lá. Não é praia de banho, não. É só point. Tigrão. Sabe como é que é, né, Edu? Eu tenho a voz do Brasil. Sabe como é que é? Eu tenho a voz do Brasil. É bonito lá. Conheço bem lá. Até porque eu ficava no hotel ali na Pajuçara. Tigrão. Como é que vai ser? Outro dia o Eberlin veio aí, deu uma entrevista equilibrada, falou das possibilidades. Mas eu acho que ele precisa falar de novo para tranquilizar a torcida. Tigrão. Precisa falar de novo. Tigrão. Eu fiquei indignado. Eu tenho a voz do Brasil. Porque tomamos 6 gols em 2 partidas. Agora tomou 10 em 3. Agora vai a 15 em 4, toma 5 lá. Alguém precisa falar com a torcida. Boa noite, Edu. Obrigado. Abraço. Até a próxima, se Deus Feliz quiser. aniversário, Tigrão. Fica com Deus, viu? Amém. Obrigado. Grande Tigrão. Aliás, muita gente cumprimentando. Agradeço o nome do Tigrão, a todos que o cumprimentaram. Muito agradecido pela delicadeza. Gente, então aqui a Ponte perdeu de 4-1. A Ponte termina aí na penúltima colocação essa nona rodada. Olha, a Ponte vai disputar 29 jogos e ela vai ter que pegar e vencer 12 jogos. Dos 29 tem que ganhar 12 e alguns empates, hein? Para fazer 45 e escapar, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Trabalhos técnicos do Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. A todos um grande abraço, muito obrigado. Venha a Voz do Brasil e até amanhã. Amanhã eu volto.